que a ideia é que a gente abriu essa live para a gente poder discutir, e eu fiz um convite a diversas pessoas para poder estar aqui conosco, para cada um tentar colocar o seu ponto de vista em relação a isso, né? Então, eu estou com o Fábio aqui, que vai me dar um apoio, está aqui o Dirceu Klember, né? Está o Celso aqui, aqui na live, Wellington, Sabino, tá vendo? E eu vou passar a bola aqui. Primeiramente, eu vou deixar você aí, Sabino, para você dar uma boa noite aí. Ok, então, muito obrigado, né, o Edneu, Fábio, né, pelo convite aqui hoje, aqui, né, no canal do Edneu aqui. Gente, eu também estou muito surpreso, estou bem curioso para ver quem foi que esse ufólogo que tomou blog, como se diz, né? Porque eu vou falar para vocês aqui, tá precisando mesmo de alguns tomar uns processinhos bem legalzinho, né? Mas vamos ver, estou bem curioso para saber. Então, espero que todos estejam bem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal do Edneu, deixe o like também para fortalecer e ajude compartilhando, né? Para quanto mais gente puder, melhor para o canal crescer, né? Pode passar para frente, Edneu. Maravilha, obrigado aí, Sabino, pela presença. Eu vou passar a bola agora aqui para o Celso. O Celso está aí, Celso? Por aqui, estou por para aqui. dar o seu boa noite aí. Bom, em primeiro lugar, uma excelente noite a todos os companheiros da bancada, assim como a todos os companheiros da audiência do canal do Seu Direu, né? Você que está nos ouvindo, por favor, compartilhe, dê o seu like, né? Para realmente divulgar esse conteúdo do Seu Direu. Eu estou bastante ansioso também para conhecer quem é esse camarada que levou multa aí por afrontar a ufologia. Eu penso assim, eu acho que muitos ufólogos estão precisando, seja através de multa ou de puxões de orelha cósmicos, dos companheiros, enfim, de quem quer que seja, vestir a cosmo-sandalinha da humildade, né? Então é isso, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Celso Bianchi, cego, ufólogo, e vamos que vamos. Então aí. Obrigadão, Celso. É sempre um prazer tê-lo aqui. Você está parecendo um locutor de FM, tá? Parabéns. Que isso, obrigado. Maravilha, é sempre uma satisfação falar com você, né? Você é uma pessoa que tem um nível assim, intelectual vastíssimo, tá? Obrigado. Parabéns. E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui com quem que eu chamo agora. Eu vou puxar o Fábio aí, o Fabinho, para poder dar uma luzinha aí, Fábio. Dá uma boa noite aí, o pessoal, para a gente poder estar falando um pouquinho a respeito sobre isso. Pega aí que eu estou precisando passar um convite para mais algumas pessoas. Pega aí, Fábio. Boa noite, Edneu. Boa noite aí, ó, o Celso Bianchi, essa voz que é galáctica, vai além. Afinal, talvez ele não tenha uma visão como nós imaginamos, mas com certeza essa visão, além do alcance, ao qual é instigante. E, sem dúvida alguma, ele tem habilidades que poucos às vezes notam, mas esse cara aí consegue ter uma sensibilidade maravilhosa aí na ufologia, né? Tenho o prazer de conhecer já há um bom tempo, e é uma satisfação enorme ter a inclusão, né, do Celso na ufologia, porque não é tão comum, né, ver, né, pessoas, né, como o Celso, né, falando de ufologia. Então, para a gente ver que não existe barreiras, né? Talvez alguns aí estão tímidos, mas o Celso até comentou que alguns amigos dele também, né, que tem esses superpoderes que ele tem também, que curtem a ufologia. Então, acho que essa inclusão é maravilhosa, né? Dá uma boa noite aí para São Pedro, não sei se o Eduardo está aí já, né? Também o Sabino, né? Os demais que vão entrar. Um forte abraço aí ao chat, né? Que a gente está com o chat aí com a Maria Rogéria, com o Mauro Lima, né? Que temos aí um brasileiro nos Estados Unidos lá. Com certeza, eu acho que o Mauro Lima lá, ele é um agente de preto lá, né? Com certeza é um homem de preto, então ele com certeza vai passar as informações aí que o Elon Musk sabe aí, né? Que vai ser liberado agora aí, então acho que ele vai contribuir aí, né? Até você podia mandar o convite para ele, né, Edneu? O Mauro nunca participou aí, podia tá conosco, né? A gente vai ficar feliz.
de conhecer a voz dele. Legal. Mandar um super abraço aí para a Narri, que está sempre aí dando um super apoio aí, né? Tem só que agradecer ela cada dia mais. E aos futuros aí, Edneu. Agora, o tema da noite, ele é polêmico, né? Porque será que envolve prisão, punição ou um código de conduta, né? Ao qual aquele ufólogo que, de fato, ele se integrar nesse código, ele pode sofrer, né, sanções e outras coisas mais. Mas será que a nossa justiça brasileira teria essa conformidade? Será que ufólogos já foram punidos no passado? Então, como o tema da noite é essa questão da ética, né, então é super interessante. A gente tem pessoas que transitam aqui em vários grupos de ufologia, então é bacana, eu acho que abrir esse espaço para a democracia ufológica. Então, todos aqui têm a palavra, né, e a questão de dar a sua voz, e com certeza, a gente já viu aí que de dois convidados aqui, tanto o Celso como o Wellington aí, puxando a orelha da galera da ufologia. A ufologia, ela é controversa, ela é contraditória, ela é polêmica, sem dúvida, e muitas outras coisas. Então, eu acho que para existir uma unificação, tem que ter essa questão totalmente coordenada, participativa, inclusiva e, sobretudo, disciplina ao extremo, né? Então, será que com tudo isso vamos conseguir chegar a que ponto, né? Então, a gente tem o São Pedro também, aí, que vai estar falando um pouquinho disso, né? Representando aqui São Paulo, que é a LASO, né? Que foi, com muito esforço, acabou levando, né, até em Brasília, aí, pelo Ministério do Trabalho, a ocupação de ufólogo, né? Possivelmente, no futuro, aí, até uma questão profissional, embora tenhamos numa pseudociência, mas tudo é possível, desde que haja uma boa resolução. Você consegue, às vezes, uma profissão, mesmo que a tal não tenha digamos assim, uma questão de reconhecimento acadêmico, né? Então, a gente sabe que no passado a astronomia, como a medicina, eram pseudociências e passaram a ser uma ciência. Então, é toda uma questão de tempo e uma união, sim, principalmente dessas pessoas ligadas à ufologia. Agora, quando isso vai acontecer, aí que está a questão, né? Algumas pessoas já estão empenhadas nisso. Então é isso, passando a bola para os demais amigos aí da questão ufológica. Maravilha. Eu vou passar aí para o São Pedro aí para dar boa noite aí, São Pedro. É legal de você estar aqui participando assim, dessa nossa reunião, que a gente está discutindo essa história aqui do código, que eu acho que você está bem adiante disso, e você pode falar bastante coisa a respeito. Dá o seu boa noite aí, São Pedro. Obrigado pela presença. Primeiramente, de novo, gratidão pelo convite. É um assunto bem interessante. A gente, por participar de diversos grupos ufológicos, tenho certeza que todos de nós já participamos em alguns eventos aos quais existe um desrespeito, existe uma falta de ética realmente entre os companheiros da ufologia. Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma frase muito simples, muita gente já ouviu, né? Se fosse para a gente falar mais, nós teríamos duas bocas e um ouvido só. Então, a criação nos deu dois ouvidos e uma boca para que a gente escute primeiro, entenda a opinião do outro, mesmo que seja controvérsia, e que haja, pelo menos, um mínimo de respeito quando houver divergências ideológicas. Porque, ao final, por enquanto, se a gente não está bem embasado, é como se fosse uma religião. Ou você tem fé e acredita ou não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, respeitar, né? E, primeiramente, aprender a ouvir os nossos companheiros e ter um pouco mais de humildade quando a gente for discutir esse assunto, porque, como o Fábio falou aí, primeiramente, existem diversos caminhos, diversas ideologias, diversos pontos de vista, mas a gente se repara que, ao final, para a gente chegar à verdade, a gente está muito longe de algo concreto. Então, vale a pena boas discussões,
com respeito, para a gente absorver as melhores coisas. E talvez, quando haja educação, a gente consegue até falar assim, poxa vida, tem razão. Eu não tinha pensado por esse ponto. Faz sentido o que você está dizendo. O que eu estava pensando, eu estou vendo que eu estava enganado. Simples assim. Gratidão a todos aí. E, mais uma vez, obrigado, Dineu. Estou à disposição. Você é uma pessoa muito importante na LASO, né? Que é a pessoa que praticamente está hoje, digamos, na cabeça, né, da LASO, né? Já que o doutor precisou se ausentar por um período, que acredito que em breve ele vai estar aí conosco. Agora, essa história desse código, ela é importante porque passa batido, né? Muitas pessoas hoje que praticamente falam sobre ufologia acabam não tendo muito conhecimento. Então, vou passar a bola aqui para o Dirceu, Cleimba Dirceu, obrigadão por você estar aí, meu amigo. O que é que você tem a dizer a respeito? Eu acho que hoje vai ter um debate muito legal, né, a respeito desse tema, né? Pega aí, Dirceu. Bom, muito boa noite a todos, gratidão aí pelo convite. Pergunta a todos, está bom meu áudio? Tá perfeito? Tá bom. Ótimo. Beleza. Bom, essa questão relacionada ao código de ética é um assunto aí que a gente deveria trazer ele com mais naturalidade, com mais responsabilidade e até, quem sabe, até fazer uma discussão sobre a atualização desse código aqui o que eu tenho é de 2002 ainda, né? Então eu acho que ele está bem ultrapassado. Quer dizer, ultrapassado em alguns sentidos, porém, o que precisa fazer é uma atualização daquilo que está constando lá. Por exemplo, não consta aí as informações de mídias digitais, né? Toda essa questão que envolve o trabalho do youtuber, a questão da desinformação, né? Desta questão da ufologia espiritualista, dessa mais holística, né? Então, tudo isso aí é uma coisa bem simples de ser atualizado e com muita facilidade de ser atualizado, né? O Roberto aí foi testemunha, né? O convite do grupo da Laço, eu participei da comissão que elaborou o plano das diretrizes da classificação brasileira de ocupações, né? E a gente discutiu juntamente com os presentes na época sobre essa questão da ética do ufólogo, né? Até então eu não conhecia esse código, não sabia da existência dele, né? Que é a segunda tiragem eletrônica que eu tenho aqui é de abril de 2002, né? O material que foi escrito pelo Arismares Baraldi Dias, né? E é um documento aí que tem 37 páginas. Então ele teve 5 tiragens, uma em 94, uma em 95, uma em 97, uma em 2001 e uma em 2002. Né? 2002 foi uma tiragem eletrônica. E ela ainda está sendo disponibilizado aí na internet para quem tenha vontade de saber, né, sobre ele. E ele fala aí com muita clareza dos objetivos, dos deveres e das responsabilidades, das proibições das instituições ufológicas, das modificações ufológicas, da pesquisa ufológica. E aí vai indo, fala aí, tem 10 capítulos, né? São 37 páginas, né? E esse documento aí é um documento bastante interessante, que eu acho que todo ufólogo deveria, de alguma forma, pelo menos ler o que está ali dentro dele e tentar se adequar dentro daquilo que está sendo colocado ali, porque é uma coisa assim que é muito importante, né? Eu não conhecia quando estudei o caso Carvalho, e para minha surpresa foi que mesmo que eu não conhecesse, eu acabei aplicando praticamente
tudo que está dentro desse código, dentro da pesquisa do caso do Carvalho. Então, isso aí, para mim, foi muito bom, porque eu acabei, sem saber, aplicando o código de ética dos ufólogos, sem saber que ele existia. Então, eu gostaria até de propor, né? Talvez aí fique a ideia para o Roberto, né, Roberto, que está hoje representando a Laço aqui, para que a Laço pudesse pegar esse material e fazer uma atualização para os dias atuais, com os ufólogos ali, né? Até para que a gente pudesse colocar isso como até um documento, elaboração de diretrizes, de algumas normas de conduta com relação a tudo isso, né? Porque hoje, olha, desculpa o que eu vou falar aqui, gente, mas hoje tem ufólogo que quer ver o outro ufólogo se ferrando, né? Hoje existem panelas de ufólogos, e olha, desculpa a minha sinceridade, virou banditismo dentro da ufologia, né? E desculpa a minha sinceridade, porque é como se existisse atos criminosos agindo dentro da ufologia. Isso é uma coisa muito complicada, muito... até esses dias alguém perguntou para mim, professor, por que você não vai fazer o terceiro congresso de ufologia aí na cidade? Falei assim, eu estou pensando em desistir da ufologia, porque eu estou vendo muita coisa errada acontecendo, né? Então hoje, pelo menos, se a gente parar, só que no Brasil a gente tem pelo menos aí uns 4 grupos bem distintos da ufologia, que parece que assim, um grupo se acha o Deus da ufologia mundial, o outro o Deus da ufologia brasileira, e daí os outros grupos são os que discutem com seriedade e aqueles que distorcem a situação. Então, gente, está na hora da gente sentar, porque ufologia não é mais brinquedo, não é mais uma coisa de eu vi luzinha ali no céu, ali, eu estou achando que é um OVNI. Não é isso. Hoje a gente tem a parte técnica, né? O canal do Edneu, o Fábio, a Bexon, né? Nós fizemos discussão aí sobre os OVNIs lá da Serra do Rio do Rastro, né? Com tanta, assim, liberdade de expressão, da gente poder discutir assuntos assim com uma clareza muito grande. Chegamos a alguma conclusão? Não, mas estamos abertos a fazer essa discussão com muita clareza. Então, todo mundo acha que o ufólogo tem que provar as coisas. Não, o ufólogo não tem que provar nada. Se ele tem que estudar o fenômeno e apresentar o resultado. Se é ou não é o problema do ufólogo. O que o ufólogo tem que fazer? Respeitar as diretrizes legais, civis, né, ou militares, se for o caso, né? E o que tem que fazer principalmente? Né? Respeitar as testemunhas, né? Não expor as testemunhas, como a gente vê aí algumas pessoas querendo mostrar que sabe alguma coisa, expondo as testemunhas. Se a testemunha quer aparecer, né, no material, estude primeiro o caso, depois avise a pessoa sobre o que é estar diante de uma situação dessa, né, para depois você colocar isso na mídia ou alguma coisa. Se vai colocar na mídia, faça isso com responsabilidade, né, faça isso com respeito, não expondo a pessoa, não expondo setores que não há necessidade de você expor. Por exemplo, tem necessidade de ter uma... Vou usar aqui um exemplo, certo? Aconteceu um fato lá, já concluo aqui, aconteceu um fato, e daí você vai pegar e vai expor, por exemplo, militares, vai expor civis, vai expor tudo para você se autopromover em cima disso. Isso aí é falta de ética, certo? Então, temos que trabalhar dentro desses princípios aí. Maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar, Dirceu, porque tem, por exemplo, várias pessoas que têm que dar o seu depoimento. Vamos tentar fazer blocos menores, assim, de fala, porque senão isso aqui vai ficar 4, 5 horas por causa da quantidade de pessoas que tem que falar. Então, vamos combinar da gente ter aí, no máximo, acho que 4, 5 minutos,
acho que dá para expor bem, depois a gente retorna, pega uma outra parte, mas o que você falou é importante e praticamente serviu como uma abertura desse trabalho que está sendo desenvolvido agora pelo canal e por todos vocês, os participantes, e é muito importante tudo isso que você disse, e como você disse que o teu próprio trabalho você fez praticamente dentro desse código que nem conhecia direito, né? Eu também não conheço direito o código, né? Eu vou tratar de estudar daqui para frente, porque eu também vou começar a absorver o que ele está dizendo, que mesmo que ele foi feito algum tempo atrás, ele ainda está vivo aqui e ele pode dar uma diretriz muito legal para todos os estudiosos. De princípio, eu queria apenas fazer uma abertura para as pessoas que estão acompanhando aqui o canal e que também, com certeza, por preguiça, acabou não lendo o descritivo, né, por ele ser um pouquinho longo. Eu queria apenas dar uma lida aqui, mais ou menos o que está no descritivo, que eu acho que é um resumão do que a gente está querendo apresentar. Uma das coisas que está falando, é claro que o Código de Ética do Ufólogo foi realizado aqui por Arismares Baraldi Dias, né? E ele acabou sendo realmente um grande marco na pesquisa da ufologia no Brasil. E eu vejo que muitos ufólogos não conhecem. Eu sabia sobre esse código, mas eu não tinha conhecimento do conteúdo, que acabou caindo na minha mão aí há pouco tempo, né? E eu vou tratar de dar uma olhadinha. Então, isso aí, eu vou ler mais ou menos aqui o princípio, a gente dá um start, depois cada um de nós aqui, vamos pegar uma fala, tá? Vamos tentar ser breve. Em uma iniciativa pioneira para a ufologia brasileira, o pesquisador Arismares Baraldi Dias propôs, em 1994, um código de ética do ufólogo. A minuta do documento, que circulou em diversos congressos e publicações especializadas da área, estabeleceu um conjunto de princípios e diretrizes para a conduta da pesquisa ufológica de forma responsável e íntegra, e nem o Dirceu acabou de falar alguma coisa. O código distribuído em formato de livrete e posteriormente em versão eletrônica visava a nortear a atuação de ufólogos e instituições de pesquisa, buscando conferir maior credibilidade e seriedade ao estudo dos fenômenos aéreos não identificados, embora sua implementação não tenha alcançado um consenso unânime na comunidade ufológica da época. O documento representa um marco histórico e uma referência sobre a conduta ideal da área. Então, isso aqui é meio longo, depois eu vou tentar pegar mais um trechinho, para não ficar só na minha fala. Eu queria passar a bola aí para quem? Vamos passar a bola aí para o Sabino, e procura ser breve, Sabino. Procure levantar mais ou menos o que você acha a respeito de tudo isso, né? E põe aí a sua observação, por favor. Oi. Ok, Dineu. Bom, como eu já falei antes, né, o Dirceu também estava falando ali também, né, tem pessoas que eu mesmo tive muito problema com isso, né, todo mundo, quem me conhece a minha história, que eu não gosto de mentir, nem de esconder. Eu tive muito problema com pessoas de canal do YouTube, principalmente de parte de ufologia, porque, igual ele falou, tem pessoa que brigou comigo porque eu chamei um fulano tal para fazer live comigo. Isso não, para mim não bate, nunca vai bater, porque não é justo, porque, vamos supor, o Fábio é livre, o Dirceu é livre, o Dinho ele faz entrevista com quem ele quer. E realmente, vamos supor, tá falando sobre o caso daquele OVNI lá do Rio das... Aí, agora me fala. Eu vi no canal do Vanza ele mostrando as análises lá, né? Aquilo ali vai acabar, na minha opinião, igual eu ouvi falar num grupo de WhatsApp, nada como nada, né, Fábio? Vai acabar um assunto que, vamos supor, não tem como a pessoa, ninguém, né, vai conseguir afirmar que é aquilo. Então, a ufologia é isso. Só que, igual aquele negócio, né, gente? Eu não sei como que fica, nem faço ideia, então eu não tem como eu opinar muito. Negócio de processo.
Porque vai depender de quê? O que a pessoa fez, né? Quem foi que processou? Qual foi o motivo? Que ela infringiu alguma coisa com alguém, né? Mas já aconteceu, viu, Sabino? Não cortando a tua fala, mas isso talvez você não tenha acompanhado, mas um período atrás houve realmente encrencas, né, entre ufólogos, até um negócio super desagradável, que até eu não vou mencionar aqui por ética também, que eu tenho as pessoas, né? Mas você vê, são coisas que realmente acontecem, né? Ao invés dos ufólogos darem as mãos, quando eu montei o canal há 10 anos atrás, há quase 10 anos, a ideia foi tentar fazer uma reunião entre todos e ficou meio difícil. Então, provavelmente esse código de ética seria bom que hoje todo mundo pudesse dar uma lidinha, saber mais ou menos e tentar, pelo menos, seguir essa diretriz, porque ela está dando um caminho para todos nós, né? Porque hoje cada um está para um lado, né? Mas eu agradeço aí ao que você me passou. Deixa eu falar mais uma coisa, Dineu. O que mais eu acho chato, que é o que mais eu acho que as pessoas assim, que têm um pouco de vergonha, é no seguinte. Gente, eu não sou nenhum tolo e nenhum bobo. Todo mundo hoje em dia acessa o WhatsApp. Eu acho que se eu tenho um contato do fulano, eu convido ele para fazer uma entrevista, é uma coisa humilde e simples. Responde. Eu tenho uma raiva quando eu mando uma mensagem para alguém, o cara não responde e não viraliza. Véi, a pessoa entra no WhatsApp, isso aí é fato. Não adianta se esconder. Melhor falar, não posso fazer tal, coisa disso, pronto, acabou. Isso aí eu acho que irrita todo mundo, não é só eu, não. Então pode passar a bola para frente, menino. Tá, maravilha. Bom, tudo bem, a sua opinião, é claro que é desagradável, eu também não gosto de, quando eu cumprimento alguém, eu gosto de que esse alguém possa também me cumprimentar, mas o que ocorre hoje é a atividade que está muito grande de todo mundo. Eu, por exemplo, eu só dou uma vasculhada na parte da manhã e à noite. Eu não tenho tempo de ficar o tempo todo com o celular na mão. Eu posso estar até online por alguma razão, mas às vezes eu não estou vendo o recado. Bom, eu vou passar agora a bola aí para o nosso amigo Celso, o nosso locutor de FM aí, Celso. É contigo, o que você está achando de tudo isso, dessa iniciativa aqui do canal do Edneu, de procurar colocar isso avante daqui para frente, né, que todo mundo possa ter esse código na mão, que inclusive lá no nosso clube, que até vou te colocar lá, tá, Celso? Para você também participar. Agora, eu queria, antes de você começar, Celso, eu queria fazer uma pergunta muito pessoal para você. Posso fazer? Celso, acorda. Não, estou aqui, eu estou te ouvindo, estou meditando aqui no seguinte. Tá, não, peraí, eu queria fazer uma pergunta para você. Pode, todas. Você já viu algum disco voador, Celso? Olha, meu lindo, ver eu ainda não vi, mas já passei por uns fenômenos, que a hora que eu for explicar, você vai ver que eu vi sem ver. Tá bom, Celso, pode pegar aí, desculpe a brincadeira. Não, que isso. Então, vamos lá. Bom, eu começo pontuando. A gente precisa, para poder falar de um código de ética, da sua importância, aplicabilidade, entender essa situação, né? Então, ética, ela é um conjunto de normas, de regras que vêm no sentido de regularizar, né, uma determinada atividade, uma determinada conduta. Quando nós falamos de uma ciência tão ampla, tão vasta quanto a ufologia, que tem vieses mais espirituais, mais científicos e tudo, eu diria que não é tanto uma ética no sentido do que se pode fazer, é do que para não, vamos dizer assim, denegrir, para não massacrar a imagem da ufologia, você deve proibir o indivíduo de fazer, porque se não houver, do jeito que tem gente dodóizinha da cabeça no mundo, você vai ter os João de Deus da ufologia, você vai ter o camarada que apela para condutas abissais, usando como pano de fundo a ufologia. Então, na minha opinião, tem que ter esse código de ética, sim, ele tem que ser cada vez mais atualizado, implementado. Os ufólogos, nós como ufólogos de um modo geral, como eu disse no começo, devemos calçar a sandalinha da humildade
entender que, independente das divergências que eu tenha com o meu colega, quando o que é posto na mesa, principalmente, né, quando o que é posto na mesa é algo que vem para o bem da ciência da ciência ou pseudociência da ufologia como um todo, eu acho esse termo até pseudociência bastante interessante, porque você tem, como o Fábio falou, N coisas hoje que são ciências que eram pseudociências. Quando for para o bem da ufologia como um todo, nós temos que colocar nossas divergências de lado para fazer com que isso cresça, fazer com que esse questionamento, essa sementinha da busca, venha para toda a humanidade. Às vezes eu vejo um ufólogo dizendo assim, o outro fulano de tal é maluco. Eu falo para ele, cara, do ponto de vista da ciência normativa, da metodologia científica clássica, nós estamos aqui debatendo a existência de vida interplanetária, interdimensional, para dizer, nós todos somos malucos. Não interessa o viés, né, que você siga. Então, a gente precisa ter essa humildade, esse acolhimento de entender que cada grupo é um grupo com uma alma muito própria, com uma tradição muito própria. Saber acolher as pessoas. Por exemplo, eu sou deficiente visual, eu nunca vi um fenômeno UFO diretamente. Mas eu já tive experiências, por exemplo, em lugares de mata, de ver com o chakra da testa, né? De sentir aquela luz adentrando dentro do meu cérebro aqui, pelo chakra da testa. E aí eu não posso, do ponto de vista de alguns, ser ufólogo, porque com os olhos físicos eu não contemplei para poder, através da contemplação, estudar algum fenômeno UFO. Seria você limitar as possibilidades. Entende? O meu viés é muito isso. Eu acho que, assim, temos que ser uma ufologia acolhedora, respeitar o espaço do coleguinha, discordar, mas nos unir quando for para o bem de todos. Falei demais. Não, foi ótimo o que você disse, esclareceu bem. E é tal negócio, né, como você falou, como você tem deficiência visual, é claro, né, que você não pode ver o que nós podemos ver, mas eu tenho certeza que a sua sensibilidade ela é bem maior. Isso demonstra pelo que você falou, a sua seriedade, a sua intelectualidade, né, as coisas que você sente. Então, você pode ter essa deficiência, mas você pode ter outros atributos, né, que nós não temos, que é essa sensibilidade de percepção, né? Então, a percepção extrasensorial, ela fica mais exacerbada, né, quando a pessoa tem um tipo de deficiência. E você demonstra isso pelas suas palavras, né, que foi muito importante aqui, que acrescentou, acho que um ponto muito importante aqui na nossa live. Agora, vamos ver o São Pedro, né? O São Pedro também é um cabra danado, ele conhece bem sobre filosofia, ciência, ufologia, marcenaria, carpintaria, né? Você conhece de tudo, então força para a gente aí. Você está me metendo numa calça curta, hein, Edneu? Olha lá, hein? Eu tenho um ponto de vista, gente, é muito simples, né? Eu vou até envolver política de uma forma geral, porque você imagina, aqui no Brasil, quantos códigos existem? Vamos começar com uma coisa muito simples, o Código de Defesa do Consumidor. Gente, quantos processos não existem, quantas coisas que às vezes não acabam em nada, algumas realmente o código vai ajudar, né? Mas quantas coisas aí a pessoa pode entrar com processo e às vezes não obter um êxito conforme ele gostaria de adquirir. Agora, você imagina a gente discutir sobre um código de ética na parte de ufologia, onde uma boa parte das pessoas não acreditam em ufologia, não nos dão o devido respeito,
ao estudo que efetuamos. Então, eu vejo que é bom ter um documento para se embasar, mas de forma geral, gente, eu acho que a gente fica muito longe, né, de talvez lograr um êxito em alguma situação. Concordo muito. Né? De que forma que a gente vai entrar, de que forma que a gente vai aplicar alguma coisa. Isso chegar na mão de um juiz que ele talvez seja contra a ufologia, que o cara vai saber como atuar olhando esse código e ver os lados, né, as partes envolvidas aí, para poder entrar num ponto de consenso e discussão desse processo. Então, a gente, em relação a esse código, para nós ufólogos, né, o principal tema, eu acho que aí é em relação ao respeito, porque é uma forma comum das pessoas viverem em grupos, né? Então, a gente vê que esse processo talvez seja um dos que afligidos aí do Código de Ética no caminho da ufologia. Eu não sei se fui claro, eu não sei se eu não destoei um pouco do assunto, mas... São Pedro, Pois não. com a permissão da palavra, eu concordo muito com você e eu faço a seguinte pergunta, por exemplo, ok, temos um código de ética da ufologia, mas quem será a comissão arbitradora desse código de ética? Né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, sei lá, uma federação, um STU, Supremo Tribunal Ufológico, não sei, eu concordo muito com você, quer dizer, beleza, nós temos um código ali para, de um modo geral, nortear as condutas nefastas que não podem ser tomadas por ufólogos, mas quem que vai arbitrar isso, visto que para a sociedade nós somos malucos. Perfeito. Ainda mais, Celso, complementando, né? A gente vê que muitos pontos aí tem até no nosso Código Civil. Né? E, cara, aonde a gente chega, né? Como que a gente vai ter essa postura dessa arbitrariedade em relação se a gente tiver um caso? É porque a gente percebe que muitas discussões de grupo, como o meu amigo aqui, perdão que eu não decorei o nome, de Uberaba, mas, gente, quantos grupos eu não participei que tinham palavras ofensivas piores que você falar um palavrão para uma pessoa, sabe? Então, nesse ponto, eu fico falando, caraca, né? E o que ele falou também é muito interessante. Gente, a pessoa tem que dar o direito, mesmo que não concorde, pelo menos a defesa da pessoa. Porque ele não vai comentar, trazer no canal dele uma pessoa que o pessoal não gosta. Essa pessoa para se defender, para você entender realmente o ponto de vista da pessoa. Por isso que eu falei no começo, a gente tem 2 ouvidos, a gente tem que ouvir também. Mesmo, gente, essa semana eu estava com o Dirceu ali, a gente estava falando dos OVNIs, eu entrei nos pontos e eu falei, poxa, eu discordo disso. Mas a gente não saiu da linha com total respeito, a gente debateu sobre o assunto. Né? O Dirceu é uma pessoa amiga, já teve na minha casa. Eu acharia uma falta de respeito a gente começar uma discussão e eu não entender ele e falar assim, poxa, faz sentido. Claro, olha, eu discordo dessa posição por isso, para a gente ter uma discussão sadia. E esse é o principal ponto. Né? Mas as pessoas... igual eu falo, discutir política, começa a debater, você chega num ponto que você deu uma réplica para a pessoa ficou sem palavra, ela fala assim, não quero mais ouvir, não. Ué, porque ela não falou assim, pô, concordo com você, ficou sem palavra. Você quebrou o cara no meio e ao final o cara, não quero mais discutir. Né? Quantos aqui de nós já não boa e velha deparamos com discussões assim em qualquer tipo de assunto, não só na ufologia? É a boa e velha máxima. A gente precisa aprender a debater argumentos, ideias e respeitar pessoas. Perfeito. É isso mesmo, Celso. É isso que eu tenho para falar nesse momento, Edneu. Gratidão. Obrigado você. As suas colocações são maravilhosas. Agora eu queria pegar aí alguma coisa do Fábio em relação a tudo isso aí, né? Para a gente poder, depois eu queria colocar algumas pautas aqui
que foi colocada no descritivo, para a gente poder discutir, pelo menos isso aqui é um resumo, para a gente discutir, porque o código ele é muito extenso. Pegar cada item aqui vai ser loucura, vai ser uma live aqui, vai ter um dia, né? Porque é muita coisa, né? É bastante completo. Então, como não dá para se falar em todo o código em si, a gente vai pegar alguns itens aqui e vamos tentar ver o que acha cada um. Pega aí, Fábio, o que é que você está achando de tudo isso aí, sobre essa ideia de colocar isso avante agora para as pessoas? Olha, Edneu, na época, o Ares Mais, quando ele começou a constituir o código de ética, foi por uma questão de diminuir um pouco os conflitos, né? E na época você tinha, né, o Gevaer, né, sempre apoiou muito bem, ele teve sempre a mente aberta nessas questões. Claro que nem tudo, né, é um mar de rosas, tá? Eu acho que a ufologia no Brasil, ela sempre foi muito mais dividida do que as pessoas possam imaginar. Mas eu acho que, como você tem o lado da política, às vezes você tem a questão aí do respeito e da tolerância, né, que eu acho que é o mínimo que tem que ter em pessoas que dispõem desse intelecto, né? A historinha daquela de daqui meu pirulito, senão vou chorar, né? Eu acho que não cabe estar discutindo isso, né? Que eu acho que isso é feio, acho que diminui mais as pessoas ainda, né? Quando a gente está falando de um código de ético, ou quando é falado na sua última live uma questão aí federativa, né? Primeiramente, né, a gente tem que debater também leis, né? Porque por mais que você tenha um código de conduta, ele não está acima da lei. Só que acontece o seguinte, eu fico imaginando, né? Você tem lá, foi falado da CBU, né? Tem outras questões que o GVR também colocou antigamente, coisas que vêm desde 87, né? Quando começou praticamente uma discussão nesse segmento, né? Mas você vê que o Ares Mares só em 93 que teve a concepção do Código de Ética. Então você tem grupos, digamos assim, que eu posso colocar como rivais, tá? Porque a verdade é essa, que os dois compactuam do mesmo código de ética, mas nenhum deles compactua com nenhuma das regras. Começando por uma questão, você tem lá as questões disciplinares e as questões de pena, vamos colocar assim, né? De punição para as infrações. Que, por exemplo, quem assinar esse código de ética, quando foi feito lá atrás, pelo Ares Mares, se tiver uma reincidência dentro das pessoas cabíveis, né, que obviamente você vai ter que ter dentro de uma comissão, não sei como ela vai ser formada, você vai ter os juízes arbitrários, né, no caso ali, para ver toda a concepção, o que se formou, o que pode fazer, dá para passar a mão na cabeça, dá para recorrer, porque o próprio código coloca isso também. Então você imagina, tem muito fórum que não vai assinar, porque ele já por si só, ele já implica, né, nas sanções do código, porque ele vai ter que ganhar muito, cara. Porque você imagina, lá é descrito que nas questões, digamos assim, graves, você paga de meio salário mínimo até 5 salários mínimos. Então, ou seja, vai ser uma minoria que vai assinar. Eu assinaria. Por quê? Aquela, eu tenho que responder pelos meus atos a todo e qualquer momento, principalmente na ufologia. Sabe por quê? Porque isso me atesta que eu vou estar fazendo alguma coisa de maneira séria, né? Então, de certa maneira, é um checkmate. Só que você vê na ufologia muitas pessoas que nem sequer acabam pegando uma metodologia rasa, tá? Para estudar um caso, já dá como verdade. Então, isso é um grande problema. Será que esse tipo de pessoa seria encaixada, apesar que, mas é um código de ética de fogo. Não, o Ares Mares, ele foi muito abrangente, e foi uma doação que ele fez, porque ele já sabia, ele não esperava nada da ufologia, a não ser toda essa questão aí confusa, egóica, de falácias a todo tempo, né? Mas mesmo assim ele falou, vou deixar alguma coisa, quem sabe lá na frente tem algum bom articulador e consiga firmar talvez melhor essa minha ideia. Mas acho que o que ele semeou, né, querendo ou não, a plantinha, ela está na meia altura. Vamos torcer para que ela crie uma copa e dê uma boa sombra para os ufólogos. Mas, voltando e salutando essa questão do código de ética, eu vejo da seguinte maneira. Se você tem
lados rivais na ufologia que usam o código de ética e não praticam, para mim isso é uma grande inverdade, uma hipocrisia, né? Não dá para você coordenar uma situação dessa. O problema é que você pega, igual no passado, você pega o Rio Grande do Sul, não queria, digamos assim, se dividir do Brasil, então é o que funciona. Por que não nos dividiram lá atrás? Um dos estados mais endividados do Brasil, que tem uma série de problemas, e conseguiu. Não, por quê? Porque uma coisa é uma falácia, uma outra coisa é quando você tem toda uma questão integrada nacional, que tem que seguir leis, né, questões pétreas e tudo mais. Então, simples é você falar, executar é uma coisa completamente mais complexa. Né? Então, um exemplo, a gente tem aqui, na época, eu aconselho, como eu falei para você, eu transito em vários grupos. Isso não quer dizer que eu sou mais ou menos, mas eu dificilmente me vinculo a grupo. Sabe por quê? Porque eu gosto da minha liberdade. Né? Eu me considero uma pessoa liberal clássica, tá? Então, eu acho que é legal quando você transita assim, né? E você expõe, você não fica no muro. Porque se você ficar no muro, você não vai ter uma credibilidade. Já começa por aí. Agora, na questão desse código, digamos assim, o que eu escutei na live sua, por exemplo, é que foi falado assim, porque tal grupos eu nem vou citar, que o grupo mais organizado, ele fica no Rio Grande do Sul, que bacana. Porque eu acho que grupos e exemplos, a gente tem vários. Por exemplo, eu não compactuo com muita coisa que a Mônica, tá, da Casa do Consolador, faz, porém, ela tem trabalhos de suma importância, trabalhos enriquecedores, e eu não tenho que expressar meu ódio a ela. Eu posso ter algumas coisas que eu não concordo. Tem livro dela que, ao meu ver, são ótimos, eu tenho, entendeu? Contato 1, Contato 2, são livros que, para quem começa a ufologia, são válidos. Quando a pessoa ela sobe, né, degraus na ufologia, ela passa a ter uma elaboração melhor, né, cognitiva aí, ela fala, olha, eu comecei e eu estou vendo que tem coisas melhores para procurar, mas que bom que isso foi uma base para mim. Por exemplo, você pega o grupo, no caso do Dr. Júlio, que agora o presidente está sendo São Pedro, é um grupo que ele tinha metodologias, estava embasado na ciência, né, tem as suas questões, digamos assim, preliminares para analisar casos, né, e é importante, porque tem uma ordem, tem uma organização, né, tem uma coisa que tem como dar sequência à questão investigativa. Tá? Agora, você pega a LASO, ela fez papers, né, justamente aí para... tudo bem que a gente está numa pseudociência, mas tem a capacitação, está fazendo artigos para que a comunidade veja que algum esforço já está sendo tomado. Por exemplo, a gente teve aí mais uma função da LASO, que é bacana, aqui em São Paulo, que acabou fazendo a questão da ocupação, né, como uma questão aí na nossa, dentro da CLT, né, do Ministério do Trabalho, para que o ufólogo, ele pelo menos como ocupação, ele tem esse direito como uma profissão, uma funcionabilidade no futuro, quem sabe, mas já mostra que atesta alguma coisa que é legítima, é legal, né? Ela tem sim toda uma questão que foi bem fundada, tá? Houve pessoas que foram capacitadas a isso. A questão da UFO, entre outras situações que foi colocado, né, em Brasília, em vários projetos, desde as questões de liberação dos documentos, entre outras questões que o Gevaer se dedicava, sim, tem muita coisa boa. Só que as pessoas, elas preferem ver o quê? O ruim da ufologia. Você vai ter, dentro da LASO, você tem lá ufologia integral, né, também em São Paulo, que é um outro grupo que pratica um outro tipo de situação, tá? É um grupo mais fechado, tem as suas questões de ser reservado, sim, mas é que tá, você tem várias opções. Agora, você não pode chegar simplesmente e querer descartar os grupos de São Paulo e tecer elogios apenas a um ou a outro, que isso causa o quê? Uma grande, digamos assim,
não só rivalidade por parte de alguns que desconhecem, mas um desconforto, e de certa maneira é uma coisa totalmente imprecisa, porque não se faz necessário ataques velados, né? Então, é legal você, quando for expor o seu estado ao qual você está, você fala, olha, existem grupos, talvez eu não concorde com eles, mas eles têm aceitação nesse segmento. E a pessoa pode fazer isso. Como acontece de nome de grupos, matéria de grupos, que são, às vezes, no mesmo caminho, tá, de pesquisa, aí chega lá na frente, briga, separa o nome que era de um grupo, o cara vai lá e pega só para ele, a outro que tinha lá um material específico de uma pesquisa a campo, ele pega para ele que é o dono, e ele esquece daquelas pessoas que estavam juntas. Não que isso seja, de regra, obrigatório, mas se ele seguir o código de conduta, tá, do Ares Mares, isso está muito esclarecido lá. Então, ou seja, o que adianta vir, querer bancar um bom samaritano e nem sequer ter, né, o mínimo de respeito por uma questão ética, começando pela sua moralidade, e não pelo código de ética, porque não é um código de ética que vai transformar a pessoa. Se a pessoa não tiver pelo menos um berço, ou muito menos um bom caráter para isso, de nada adianta, de nada se equivale, né? Independente se você tem a CBU, CBO, SBC, enfim, todas as nomenclaturas possíveis, se não tiver pelo menos o quê? Uma concepção, uma formação de como unir, de como formar, de como dividir, né, de como a gente pode se capacitar junto. Então, a partir do momento que você prevalece em falácias, em um sonho que é só seu, não tem como ele acontecer. Eu penso da seguinte maneira, às vezes um sonho, tá, que eu sonhei, que eu dividi, vai ser realizado por uma outra pessoa, por outras mãos. E que bom, que pelo menos a ideia foi boa e ela acabou sendo difundida, indo para frente. Então, enquanto a gente não pode ser hipócrita de chegar aqui e falar, vamos todos dar as mãos, porque isso é uma grande mentira, tá? Seria mais conflitante, né, do que se possa imaginar. Mas eu acredito que pode, sim, haver uma tolerância, e a partir daí, as pessoas começarem a conversar. Como? Olha, vamos conversar de maneira eletrônica. Tá, a gente está formando aqui, já que tem uma comissão no Brasil já formada, ela já é instituída? Não. Tem a LASO que é instituída, que ela já é uma OCIP, agora não é mais, se eu não me engano, mas se ela tiver o caráter de OCIP, tem uma questão de captar recursos, né? Seja no Ministério da Educação, seja no Ministério de Tecnologia, os mais ministérios que possam agregar a finalidade dentro de uma questão folclórica, sabe, que a ufologia se encaixa também, e ser promissora. Só que aí que tá, continua uma grande rivalidade, ao qual as pessoas às vezes querem sim, tá, promover, mas por uma questão de ego, ou pela questão, eu não converso mais com esse grupo. Porque lá atrás o pessoal falava isso, poxa, você nem escutou, você nem sabe quem está naquele grupo, e você acha que ele continua ainda contaminado, como você imagina, ou na sua cabeça você não quer contato com ele. Então, como é que você vai conseguir expandir, tá? É falado tanto essa questão, expandir a consciência, sendo que você não consegue tecer um juízo básico no seu vizinho, de você dar um bom dia, da ufologia, um bom dia, olha, eu tenho essa matéria aqui, você pode participar, né? Ou sequer, como, eu não tenho esse problema, mas o Sabino colocou isso, olha, a pessoa nem sequer me respondeu, né? Olha, às vezes tem toda uma questão diversa aí, né? Mas a pessoa também está no direito de não responder, tá? Cabe você ver outras alternativas. E a ufologia tem essas outras alternativas. Então, eu penso o seguinte, enquanto não houver, pelo menos, tá, a pessoa sair, né, de um certo pedestal e falar, olha, eu estou disposto a conversar com todos, né? Exatamente. Mas não vir de maneira velada e querer falar do seu próprio estado que está e jogar, entendeu, a sujeira para o estado vizinho.
Olha, a sujeira aqui eu não consegui limpar. Como lá ainda o carpete, entendeu? Não tem nenhum um calombo, digamos assim, vamos jogar para lá. Será que as pessoas estão totalmente preparadas para isso? Não estou dizendo que porque a pessoa tem uma questão acadêmica, ou se ela tem um paper, ou se essa outra pessoa está há 50 anos na ufologia. Olha, o que mais importa é começar um bom diálogo. Enquanto não houver isso, vai continuar da mesma maneira que está. Porque a gente sabe que tem alguns na ufologia que eles não querem nem saber disso. Talvez lá na frente, se a coisa começar a tomar uma ordem, um rumo, tiver toda uma disciplina, beleza. Já foi no passado instituído um sindicato para ufologia, deu quase que morte num negócio desse, agressões e tudo mais, né? Tanto por parte, a gente pode falar nome, que não está agredindo ninguém, tanto o saudoso Gevaer, entendeu? Que ele era centralizador, mas fazia um papel fundamental para a ufologia, sem dúvida alguma, tá? Tinha uma mente brilhante, sabia como definir, era muito politizado, tanto nacionalmente como internacionalmente, mas ele tinha uma briga com o Urandir. Beleza, o Urandir tem as suas questões aí que eu não concordo em 99,9, mas se ele quiser fazer parte de um programa, tá, como foi colocado na live do Edneu Federativo, que eu acho quase que, do jeito que eles estão colocando, do que eu já analisei, eu acho praticamente impossível. Tem que remodelar completamente. É rasgar tudo e começar do zero, tá? Não estou sendo arrogante, não. É uma realidade. Então, a partir do momento que você consegue constituir uma coisa que tenha, tá, algo palpável, algo que crie corpo, tudo bem. Do contrário, vai continuar essa briga que está. A gente vê que cada dia mais os grupos de ufologia que eram maiores, eles estão completamente fragmentados, fragilizados, tá? Então, acho que aquele primeiro que tomar a ordem é o que, com certeza, vai estar criando, né? Como eu falei, esse corpo. E aquela, eu acho que na ufologia, nas suas demais vertentes que tem, né? Tudo eu acho que tem que ser muito bem segmentado. Não adianta você querer chegar e falar com uma pessoa que está recém-chegada na ufologia hoje e falar, olha, o grupo aqui assimila tudo. E o cara, ele é um evangélico lá, não tem nenhuma espiritualidade, e você já força a pessoa aquilo. Eu acho que tudo existe uma questão socioeducacional, tá? Então, no início ele não pode aceitar, mas depois ele pode vir a aceitar. São coisas, a ufologia, resumindo, só para entender, uma frase que eu acho maravilhosa e se aplica a ela, que é a união de tudo ao todo. Né? Então, só que tudo existe as suas sequências. Não adianta querer pular etapas. Então, a partir do momento que você conversa bem, tá, com os grupos, você os escuta, ou às vezes você fala, olha, eu não quero escutar, responde o questionário, já é positivo. Aquele grupo que não quiser, olha, tal outro grupo conversa com esse grupo. Então tá, vamos fazer então, de certa maneira, você faz lá o intercâmbio, porque a gente quer comunicar o máximo de número de grupos possíveis. Aqueles que não quiserem, hoje, tudo bem. Né? Então, na minha opinião, é isso. Eu não vou colocar mais coisas, que senão eu falo aqui 5 horas. Maravilha, legal, Fábio. Eu queria fazer uma dúvida sobre o que o Fábio falou. Tá. A gente enfrenta, dentro do próprio grupo, né, uma guerra de ego. Se você coloca 10 pessoas para discutir um determinado assunto, 7 votam a favor, 3 não, essa 3 pega para você e fala assim, vou sair do grupo. Esse também é uma pessoa que faz falta no grupo. Não, vocês não concordaram com a minha ideia, eu vou sair. Mas, gente, não quer dizer que a gente não pode conviver. A gente teve a soma de várias pessoas que concordaram com esse processo. Agora, você imagina isso em grupos ufológicos também, é o que o Fábio falou. Você junta 10 grupos ufológicos, de repente tem um lado que... não, se não é do jeito que eu estou falando, eu não quero. A gente não pode ser assim. A gente tem que respeitar e verificar que houve uma decisão. É igual no trabalho. Às vezes tem coisas que vão fazer, eu falo assim, gente, não vai fazer.
tá bom, já que todos decidiram, eu vou dar o melhor de mim, mesmo sabendo que, na minha consciência, provavelmente isso não vai dar certo. Mas não quer dizer que eu vou tirar o meu corpo fora, não, vou ajudar, vamos fazer junto. Vamos arregaçar os punhos e vamos para cima. Talvez, eu não sei se foi bem isso que o Fábio quis explicar, mas isso falta muito aí de forma geral. Tá? Era isso que eu queria complementar. Sem dúvida. Bom, eu queria aproveitar aqui, estamos tendo mais um visitante aqui, que é o Adriano Paula Costa, ele estava aí. Adriano, se você quiser se manifestar, fica à vontade aí. O Adriano, ele é uma pessoa também que eu convidei, porque ele está ligado ao direito, né? Eu não sei se ele tem conhecimento do código, esse código que a gente está tentando apresentar aqui, mas, de qualquer forma, eu queria que ele desse uma boa noite aí, Adriano. Acho que é algo que você também é a tua área, né? Eu só iria pedir, gente, para que todos aí procurem se manter um pouquinho, para poder dar oportunidade a todo mundo falar, senão se ficar estendendo muito a fala, porque essa live aqui vai virar 5, 6 horas. Então, Adriano, é isso aí, Adriano. O que você tem a dizer? Dá o seu boa noite aí, agradeço a sua presença. Eu estava querendo logo mais aí pegar uns tópicos aqui para a gente tentar organizar e falar sobre tópico. O que você sente em relação a esse código, se você conhece ou não? Pega aí, Adriano. O Adineu, o pessoal aí do chat, o pessoal do canal, se inscreva no canal do Adineu, né? É um dos canais aí mais antigos da ufologia. A gente sempre procurou aqui no canal do Adineu. Eu sou cofundador aí do canal do Adineu, depois eu criei o meu canal, né? E a gente, desde muito tempo, está junto aí na ufologia. Acho que em torno de 10 anos, né, Adineu? Mais ou menos isso. Quase. Quase isso. Em novembro completa 10 anos. Em novembro. 10 anos aí no canal do Adineu, depois no meu, e nos primeiros canais aí que surgiram de ufologia. Hoje a gente tem aí... É o mais antigo, né, Adriano? É o mais antigo hoje. É o mais antigo. Atualmente é. E hoje a gente tem muitos canais de ufologia. Inclusive, eu já até fiz algumas lives no meu canal falando sobre isso, né? Sobre essa questão aí um pouco da ética, né? E a gente sabe que o código de ética, né? O que seria um código de conduta, e que tem seus princípios, né? Todo código tem seus princípios. Assim como todos os tratados internacionais ou convenções também, que estão em nível internacional, têm seus princípios. Mas um código de ética que é cheio de princípios, né? Inclusive princípios aí ligados à questão moral, à questão do respeito, né, às opiniões. Inclusive, vocês já até falaram muito sobre isso aqui. Eu estou entrando agora, não sei nem muito o que vocês falaram, mas, na verdade, o código de ética, ele seria um código mais ligado a princípios, né? Que estaria ligado também à questão de princípios que estão dentro da Constituição, no caso, a nossa Constituição brasileira, né? Onde você tem direitos e garantias, você tem deveres também, não somente direitos, você tem deveres, né? E a gente vê, né, se a gente for comparar aí a questão aí do Código de Ética com o Código Civil e até a Constituição, isso aí seria um crescente, onde o Código de Ética seria uma norma aí, né, infraconstitucional, a Constituição estaria acima, e o Código Civil seria uma lei mais geral, né? Inclusive, a pessoa que pode cometer uma infração ética, mas também pode ser enquadrada no próprio Código Civil. Você pode atingir a moral da pessoa, né? E a pessoa tem um direito a um dano moral, até um dano material mesmo, se ela ficar prejudicada, tô um pouquinho, com a garganta um pouquinho ruim, né? Faz o seguinte, Adriano, vai lá buscar uma aguinha, depois uma águazinha. Agora é o seguinte, eu não vou dar mole para vocês, não. Eu estou com um cronômetro aqui, um patacão aqui antigo, de 1800 e trek-trek, tá? Isso aqui provavelmente é o patacão que o Santos Dumont cismou de colocar no pulso, tá vendo? É um cronômetro. Então, eu vou cronometrar aqui. Eu vou dar a parte de 4, 5 minutos, acho que para cada um falar, porque senão vai estender muito, porque eu queria dar oportunidade a mais pessoas estar falando. Eu queria, de princípio, gente, eu queria continuar aqui mais ou menos esse descritivo que está lá no nosso descritivo aqui da live.
falando sobre os princípios fundamentais do código, né? A proposta lá do Arismares abrangia diversas áreas de atuação ufológica, desde a pesquisas de campo até a divulgação de informações. Entre os principais pontos abordados do código, onde houve alguns destaques, né? Então, eu queria mais ou menos passar esses destaques. Eu vou só colocar o título, depois vamos ver se a gente consegue pegar cada um e tentar desenvolver. Um deles, algumas pessoas já falaram alguma coisa a respeito, porque é o óbvio, né? Então, ele colocou aqui sobre a honestidade e transparência do ufólogo, ele colocou o respeito às testemunhas e contatados, o rigor metodológico, a cooperação e intercâmbio, né, a responsabilidade social, a autocrítica e formação continuada. Então, isso aí praticamente o equivale a todo o código. É claro que o código aqui ele é gigantesco, tá? Para as pessoas que tiverem aí na mão, até o Klemba falou que ele deixou lá disponível o PDF disso aí. No clube do ufólogo aqui, tem também lá um PDF, né, para poder a pessoa baixar. Isso aqui seria interessante todos darem uma olhada, né, pelo menos uma passada assim, porque é um negócio que eu achei muito bem elaborado. Eu não li totalmente, só uma parte, né? E a gente hoje está com um homem aqui do direito, provavelmente ele vai poder explicar alguma coisa a respeito, tá? Então, gente, o que tal se a gente, por exemplo, pegar sobre a honestidade e transparência, que é o que nós falamos, algumas pessoas até citou, tanto o Klemba como o Fábio falou muito a respeito disso, o Celso. Eu vou passar para o Celso. Celso, eu vou ler aqui, Celso. Pois não. Eu queria que você pudesse falar a respeito. Depois eu Vamos dou lá. para cada um aqui a fala, tá? Vamos tentar ser um pouco mais objetivo, né? Sem problema. Para todo mundo falar. Uhum. Então, está falando aqui, honestidade e transparência. Edneu, por favor, qual seria o artigo desse amigo, código? Tem aí ou não? não dá para falar isso, né, amigo? Esquece, Não? eu estou só colocando um descritivo aqui, um resumo. Senão aqui vai ter que ficar procurando, aqui é grande, né? Tá aqui tem 25 folhas, né? Imagina procurar aqui, não dá, né? Então, vamos por aí. Então, o que está falando nesses princípios fundamentais do código, está falando sobre honestidade e transparência. Então, tem um texto aqui que ele redigiu dizendo: o ufólogo deve pautar sua pesquisa pela verdade, evitando fraudes, sensacionalismo e distorções de fatos. A divulgação de casos deve ser feita de forma clara e objetiva, diferenciando hipóteses de conclusões comprovadas. Você dá para falar alguma coisa sobre isso? Mas perfeitamente. Vamos lá, por exemplo. Desde o começo do meu trabalho, eu lido com essa coisa de pessoas com deficiência e ufologia. Eu prezo muito pelos 3 filtros, né? Que é a veracidade, a realidade e peraí, tinha um último filtro que eu dizia muito: a veracidade, a realidade e... Bom, eu não vou lembrar o terceiro, mas é mais ou menos por aí. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, a pessoa, e aí tanto o ufólogo quanto a pessoa a ser estudada ali, o contatado, às vezes ele tem um caso na mão, ele teve uma experiência muito grande, ou então ele está estudando um caso ali extremamente interessante, e se ele deixar a mente conduzi-lo, a mente humana, independente de você ser o lado estudante ou o lado estudado, é muito fácil ela criar fantasias, ilusões de ótica, ilusões de memória, ilusões auditivas, e fazer você aumentar a verdade, ou, dependendo se é uma verdade que te desagrada, diminuir a verdade, né? Nós temos muitos casos
de pessoas, por exemplo, que sofreram certos abusos na infância, e quando você puxa através da psicologia, você descobre que, na verdade, o que o cérebro dela caracterizou para ela como uma abdução era, de fato, um abuso ali de um familiar, de uma pessoa ali e tal. Só que a gente tem essa coisa de fantasiar para ou aumentar o prazer que eu tenho com uma descoberta que eu fiz, com o caso que eu estou estudando, ou diminuir a dor que uma verdade incômoda me traz. Por isso, o ufólogo tem que estar sempre atento a isso, né? A se manter ali, vamos dizer assim, no fio da navalha, né? No caminho do meio do equilíbrio. Não se deixar cair nessa coisa de aumentar a experiência, aumentar o caso que ele tem em mãos, também não diminuir, às vezes, por julgar que a pessoa estudada ou a situação estudada não é digna de um estudo mais aprofundado. Ele tem que se manter fiel aos fatos. É só o que é, não aumentar, não diminuir, procurar se manter o mais fiel aos fatos possível, ser o mais honesto possível, para nós poder termos um debate de qualidade. Senão nós vamos viver eternamente num debate de Alice no País das Maravilhas ou de monstros marítimos cósmicos, né? Não é essa a ideia. Tudo é possível, né, Celso? Exatamente. Eu também, eu só complementando a tua fala, eu sempre acreditei que o fenômeno ufológico é algo extremamente fantástico. Então não há necessidade de pintar as penas do pavão. Não há necessidade. Exatamente isso. O pavão já é lindo, maravilhoso, né? Então, o que estraga a ufologia, que eu tenho notado desde o tempo que eu comecei, até eu e meu amigo aqui, Adriano Paula Costa, que a gente está uma parceria de muitos anos, né? Quantas vezes você já ouviu falar isso, Adriano? Eu sempre falei isso, desde o começo. Porque não tem necessidade, porque a ufologia é algo fantástico. Um caso verdadeiro ele já é fantástico. E o que estraga é que a gente, durante esse período, a gente pegou muitos casos e foi casos elaborados, que se vê, como eu falava, lembra, Adriano, que eu falava coxa de retalho, você lembra que eu falava isso? Porque tem casos, para a pessoa que já está há algum tempo na área, a gente vê que é uma coxa de retalho, ele pegou um pedacinho de um caso, um pedacinho do outro. Sendo, pelo meu entendimento, o caso da ufologia em si, ela geralmente ela é única, né? Ela é singular. É difícil você ver um caso igual ao outro. Existe sempre alguma semelhança, mas existem as suas diferenças, né? Eu queria passar aí um pouquinho a bola aqui para o Adriano, né, Adriano? Tive um problema 5 minutos para você falar, Adriano. Estou com uma águazinha aqui. Se você passar, você puxa a orelha, falou? Então, senhores, você já tomou sua aguinha. Senhor Adneu, quer continuar aí, Celso? À vontade. Antes de passar para o Adriano, eu só quero me despedir, que daqui a pouco eu vou ter que dar uma saída aqui para resolver alguns problemas de família. Mas é basicamente isso que eu penso. Eu concordo muito com o senhor. Os casos já são fantásticos e lindos por si só. Não precisa você aumentar, não precisa também, às vezes, por ego, você tentar diminuir, porque também tem muito isso, né? Às vezes o cara recebe um caso através de ele chega até um caso através de uma pessoa com a qual ele não concorda muito, com a qual ele tem muitas divergências. Então, como o caso veio pela mão do meu ufólogo rivalzinho, eu dou uma de... Não era tudo isso, né, gente? Peraí, não era tanto assim. Se vai ver... A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tanto pro ego para mais, quanto pro ego para menos. É só se ater aos fatos. Maravilha, Celso. Um abraço, senhores. Ótima noite a todos. Vamos marcar muito qualquer obrigado. dia aí. Não, vamos marcar. Vamos marcar qualquer dia aí para você. Vamos tentar fazer uma matéria aí. Vamos sim. Vem aí, falou, Celso? Eu falo muito assim, seu Adneu. A ufologia mudou a minha vida, porque até então eu achava que eu era o único maluco que gostava de estudar questões viajandonas. Eu descobri que, graças a Deus, tem uma ciência potencialmente com potenciais incríveis para o futuro, aonde malucos
do ponto de vista do povo de hoje, se encontram para discutir questões viajandonas como eu. Isso é fantástico. Um abraço. Um abraço. O que é legal de você, Celso, é que eu sei que você não fala consultando o Google. Não. Isso eu tenho certeza que você não consulta o Google. Eu procuro nem olhar para o Google. Um abraço. Tá bom, Celso. Um abraço aí, um bom final de semana. Eu sou grato aí pela sua presença, tá bom? Valeu, querido. Um abraço. Até mais. Bom, gente, eu vou passar a bola aqui para o Adriano, já que o Adriano ele chegou atrasado aqui na nossa reunião, né? Então eu vou descontar do salário dele, eu já falei, né? Quem chega atrasado aqui, eu desconto no salário. Então, Adriano, pega aí, o que você está achando de tudo isso, amigo, desse código, dentro da sua visão como um cabra do direito, né? Você é um cabra do direito. Então, passa para a gente mais ou menos o que você diz, porque existem aquelas coisas realmente de multa, aquelas coisas que a gente colocou aqui no nosso título, né? Porque não pode deixar também tudo aberto, senão vira uma casa da Maria Joana, todo mundo pode fazer de tudo, e não é bem assim. Então, independente disso, existem os próprios códigos federais, né, que nós somos subordinados. Então, pega aí, eu vou te dar aí 5 minutos, 5 para você falar, tá bom? Pega aí. Eu vou iniciar aí, Adineu, falando que o direito ele vem muito dos costumes de cada sociedade, né? Se a gente for fazer um paralelo, se eu começar iniciando fazendo paralelo entre o código, um outro código, né, que é o Código do Consumidor no Brasil, e o Código do Consumidor nos Estados Unidos, né, eu estou fazendo um paralelo para que a gente entenda. Depende muito da cultura, né, do que pega e o que não pega também dentro do direito. Porque se você for ver o Código do Consumidor americano, que já existe há bastante tempo, também, lá, pela condição da cultura americana, essa é uma cultura mais de boa-fé nas relações negociais, né, no comércio, na indústria, tudo que envolve a questão econômica dos Estados Unidos, né, a gente vê que nos Estados Unidos não é tão usado como aqui no Brasil. Então, isso passa muito pela cultura também de uma nação, né, de um povo. A gente vê que, devido à questão da mesma instabilidade econômica, insegurança jurídica, no Brasil a gente vê que sempre que você tem até um direito de algum produto que você compra, e muitas vezes você vai atrás daquilo, às vezes o produto tem algum defeito e o empresário que você leva lá para trocar, ele realmente não quer, e até manda você procurar a justiça. Se a gente for ver aí, a cultura americana já é bem diferente, né? Cada país tem sua cultura. Então, lá existe a boa-fé, e lá, nas relações negociais, né? Inclusive, as multas nos Estados Unidos são muito pesadas para essa questão que envolve o comércio, a indústria, questão negocial, inclusive, até o próprio McDonald's já pegou multas pesadíssimas com relação a alguns acontecimentos que ocorreram com os produtos do McDonald's, né? Que a gente não pode nem entrar aqui em detalhes, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. E se a gente for ver aqui no Brasil, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não adianta você fazer um código de ética se a cultura de um povo não respeita esse código. Um código do consumidor, qualquer código que a gente faça, inclusive em nível federal, o Código do Consumidor é um código federal, né? Então, a gente, partindo desse princípio, a gente vê que um código de ética é mais um código de princípios, né, que tenta ordenar, né, que as condutas de quem se relaciona em determinada área. A gente tem um código do médico, a gente tem um código dentro do direito também, temos cada profissão, geralmente, elabora seus códigos que devem ser seguidos, né? E a gente, inclusive, a gente vê isso aí até nas universidades, né, inclusive no básico, a gente tem uma noção um pouco do código de cada um que faz aquela universidade, quais são os parâmetros e as regras que devem ser traçadas para ser seguidas. E é o que eu digo, o código de ética seria ideal que a população, e realmente de determinado país, seguisse o código, mas isso depende muito da cultura, né? E, no caso de uma infração a um código, você pode ter coisa até pior, que pode chegar até o Código Civil, né, que eu até já tinha falado, que seria um dano moral ou um dano material. Um dano moral estaria relacionado à imagem da pessoa, ao direito da personalidade, né, e tudo isso envolvido em relação à questão do dano moral. E o dano material seria alguma coisa ligada a prejuízos materiais que a pessoa teve, né. Eu poderia dar, por exemplo, se você fosse realizar um congresso, de repente, no congresso de ufólogos, alguns discordassem e, de repente, partisse no meio ali
houvesse divergência dentro do Congresso e que levasse a um prejuízo do próprio Congresso, né, em termos de arrecadação. Né, a gente sabe que todo congresso de ufologia, geralmente, a grande maioria, alguns são até de graça, mas a grande maioria se vende um ingresso para participar. O GEVAE fez muito isso, né? Congressos em vários locais no Brasil, principalmente mais aí na região do Sul, Sudeste. Então, se levasse a um prejuízo do Congresso, né, poderia levar até mesmo uma divergência dessa que chegasse a afetar o Congresso, teria direito até um dano material de quem causou esse dano. Então, a gente vê que aí já partiria não somente na ética, mas já iria para a questão do dano moral ou dano material, que seria algo mais grave dentro do Código Civil. E aí tem algo ainda maior, que seria o quê? Seria o direito criminal. Né? Então, a gente teria 3 barreiras. O Código de Ética seria o mais básico, conduta ética das pessoas, de princípios, que teriam multas, sim, teriam multas para poder fazer com que as pessoas cumprissem o código, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, se não tiver uma penazinha, a pessoa não obedece. A segunda barreira seria o Código Civil, né? O juiz poderia analisar, além do Código de Ética, num caso que envolvesse ufólogos, além do Código de Ética, o juiz poderia analisar o Código Civil, na questão do dano moral, dano material, que eu estou falando. E o terceiro nível, que seria o mais grave, né? Inclusive até o Fábio vai entender o que eu estou dizendo aqui, que seria a última ratio. Qual seria a última ratio? Que seria a última barreira dessas 3 barreiras que eu falei? Seria o Código Penal, onde você tem lá ações penais privadas, né? Que seria injúria, calúnia e difamação. Esse já seria algo extremo. Então, o cara poderia responder, além de responder pelo Código de Ética, né, ele poderia responder por um dano moral ou material, e se fosse algo bem mais grave, por injúria, calúnia ou difamação. Se você injuria alguém, qualifica alguém, né, de maneira pejorativa, dizendo uma qualificação para uma pessoa que ela não é aquela qualificação, poderia ser uma injúria, até mesmo uma injúria racial. E calúnia, se você caluniar alguém que cometeu um crime. Né? Já tivemos alguns casos na ufologia que chegou nesse nível aí. Eu não vou falar de nomes aqui, não, mas a gente sabe que gerou até essa última barreira do direito criminal, que seria uma caluniar alguém, injuriar, ou difamar, né? Você difamar a imagem de uma pessoa, além de gerar um dano moral, que é o direito à imagem da pessoa, a personalidade, você pode gerar também algo criminal, que seria uma difamação do nome de alguém. Isso aí já iria para o juizado especial criminal, no caso de só uma injúria, só uma calúnia, uma difamação, e no caso, se fosse os 3 ao mesmo tempo, né, porque às vezes o cara é processado pelos 3 ao mesmo tempo, calúnia, injúria e difamação. Se passar os 3 juntos, somados, podem ir para uma vara criminal. Né? Se for somente um ou dois, dependendo da quantidade de pena, pode ficar mesmo no juizado especial criminal. Então, é para a gente ver que a coisa não é tão simples assim. Não é somente o Código de Ética. Né? Eu já falei, inclusive, isso aqui em algumas lives que eu fiz no meu canal. Inclusive, eu estava fazendo uma live, que eu não vou até nem dizer os nomes dos envolvidos, dos grupos envolvidos, há bastante tempo atrás, que eu chamei um grande... Não sou eu, não, né? Não sou eu, não, né? Não. Sou eu? Não. Eu chamei uma grande personalidade da ufologia brasileira para o meu canal, eu chamei uma grande personalidade, e entrou um grupo no chat, né, de vários ufólogos de um determinado grupo, e, inclusive, dentro do chat, com manifestações ofensivas ao meu convidado. Isso aconteceu no meu canal, entendeu? E esses 2 grandes, quem estava de um lado e quem estava do outro, eram grandes personagens da ufologia, né? Que eu não vou dizer o nome, mas quem assistiu a live na época sabe o que eu estou falando. E eu fiquei até numa situação difícil, porque eu tive que mediar, porque quem estava no meu canal, que foi convidado, ele estava sendo ofendido, e quem estava do outro lado não se importava do que estava dizendo lá em comentários, e foi a live toda nesses comentários. Eu tive que intervir, até o meu convidado, eu até pedi desculpa a ele, né? Eu tive que intervir, o que foi que eu falei na live? Eu falei a mesma coisa que eu vou falar agora. Eu disse, se continuarem os comentários no chat ofensivos, né? Tinha até uns comentários que eram de baixo nível. Eu vou ter que tomar minhas providências aqui com relação a essas pessoas que estão no chat.
Eu falei isso, eu ia primeiro bloquear e depois ia tomar outras medidas. Depois eles diminuíram os comentários, né, do chat. Então isso acontece muito também em lives. Você tem um canal, o canal do Edneu, no meu canal. Quantas vezes o Edneu estava fazendo live, que eu estou até de prova, e ele teve, inclusive, comentários ofensivos à pessoa do Edneu, né, de determinadas pessoas, até conhecidas aí da ufologia. Então a coisa pode chegar nesse ponto que eu estou dizendo. São 3 barreiras: Código de Ética, Código Civil e o Código Penal, né? Se puder resolver só com o Código de Ética, beleza, se não for uma coisa tão grave. Se não, vai para o Código Civil, dando moral, dando material. Se for mais grave ainda, Código Penal. Então, eu coloco isso, né, para que as pessoas entendam que não é somente você responder pelo Código de Ética, você pode responder coisas bem mais graves. Eu acho que dentro do direito é isso que eu teria que dizer na tua live, Edneu, para que quem está assistindo, ou quem ainda vai assistir a live, né, antes de entrar no chat do canal de alguém, ou mesmo através de comentários, inclusive com áudio e vídeo, quando for falar, tem que pensar bem o que vai dizer, porque pode responder por coisas bem mais graves. Só isso contigo aí, beleza. Maravilha, obrigado. Pelo menos deu um esclarecimento legal. Inclusive, eu estava com um ponto aqui, uma matéria, para falar sobre respeito às testemunhas e contratados, né? Então, dentro dos princípios fundamentais que foi colocado aqui, tá, que o Código enfatiza a importância de tratar com respeito e sigilo as informações fornecidas por testemunhas de avistamentos e supostos constatados por inteligências extraterrestres. A identidade e a privacidade dos envolvidos devem ser preservados, exceto com consentimento expresso. Então, né, Adriano, porque o que você reportou foi que quando eu iniciei o canal, eu também tive um problema, né, de ter sido processado, né, e eu podia também cair para cima e criar problema sério para a pessoa, né. E você vê, eu de boa vontade, tentei fazer um negócio de boa vontade, e no fim a pessoa acabou, sei lá, não sei o que passou pela cabeça, né, e acabou me processando. Eu respondi, inclusive, um processo civil, né, e judicial mesmo. Entendeu? Tudo bem, eu ganhei sem problema nenhum, porque, na verdade, foi uma espécie de um aproveitar, né? E hoje, por exemplo, como está o código, né, Adriano? Pô, qualquer coisa que se falar hoje, você pode tomar processo, amigo, porque o negócio está complicado mesmo, né? Você vê que até as mulheres mesmo que estão bem, né? Porque a mulher, se ela só chegar lá no delegado, falar alguma coisa, pronto, a voz dela já é a prova, né? Entendeu? Então, a gente está vivendo realmente um estado caótico, e esse código ele é importante assim, para a gente que está pesquisando a ufologia, nesse sentido, para a gente tomar cuidado, né? Tá? Então, eu queria pegar o depoimento aqui, que mais ou menos, depois eu passo para você, São Pedro. Vou pegar aqui mais ou menos, de uma forma mais rápida aí, do Sabino. Sabino, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Vamos procurar ter uma brevidade daqui para frente. O Sabino, acho que ele foi tomar café. Então, eu vou passar para o Dirceu. Rapidinho, Dirceu. Eu não quis te incomodar, Dirceu, porque você estava muito sossegado. Aí o Sabino aí fica para depois. Agora... Não, estou prestando atenção aqui em tudo que está sendo falado, né? Então, é importante, né? Eu estou aqui observando o que está acontecendo e tudo de uma forma geral. Bom, falando em honestidade e transparência, né? É uma coisa bastante séria, né? Porque, como eu já falei, né? O ufólogo, ele não precisa provar e ele também não precisa reprovar nada. Ele precisa pegar o caso, estudar o caso, ir para o ponto científico, para o ponto técnico, para o ponto jurídico, civil, militar, seja lá o qual for, ele tem que ter responsabilidade e ética de pesquisar. Ele não é a pessoa para ter que dizer se o caso é autêntico ou não, até porque é autêntico baseado em quê? Né? Como que a gente vai afirmar que um OVNI visto lá nos Estados Unidos por uma testemunha que avistou uma nave triangular, ela relata isso, que
eu, como ufólogo, vou estudar o caso dela, vou dizer que é autêntico. Baseado em quê? Eu vou afirmar isso. Por outro lado, eu também vou afirmar que o caso não existiu, baseado em quê? Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o caso, tenho que analisar as possibilidades. Se teve, olha, hoje à tarde, eu participei participei de um podcast, que eu fui convidado, aqui na cidade, e a apresentadora, ela fez um relato de um fato que aconteceu em 2005, se não me engano, aqui na cidade de Ponta Grossa, onde ela avistou uma luz no horizonte, e ela baixou a cabeça, e quando ela levantou a cabeça, a luz estava a 5 metros dela, certo? E sim, deslocamento num piscar de olhos. Aí ela ficou tão assustada que desde então ela não tem coragem de olhar o céu à noite, para você ter uma ideia, né? Aí ela perguntou como que isso pode ser avaliado dentro de uma situação, se era ou não era um OVNI. Primeiro, teve um deslocamento muito rápido dessa luz entre o horizonte e até chegar próximo dela. Segundo ponto, ela não viu sozinha, o marido dela também viu o mesmo procedimento, a mesma situação, certo? Então, duas pessoas viram a mesma situação acontecendo, certo? Outro caso que também aconteceu lá, por exemplo, todos sabem que a gente tem acompanhado aqui o caso Kate, né, que acontece aqui em Ponta Grossa. Uma das apresentadoras lá, que estava lá, inclusive acompanhando o podcast lá, quando terminou o podcast, ela contou uma situação que aconteceu com ela no finalzinho do ano passado, aqui na cidade de Ponta Grossa, onde ela relatou que ela viu um bólido preto, escuro, sobre a casa dela, num bairro onde ela mora. Onde ela morava, na verdade, né? E para minha surpresa, é o mesmo bairro onde acontece o caso da Kate. Então, ela é mais uma testemunha para o caso da Kate, entende? Eu nem sabia do caso. Então, você veja bem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa pegar todos esses pontos, analisar, avaliar e ir montando a questão do quebra-cabeça, certo? E aí, baseado nessa montagem dos quebra-cabeça, você elaborar, através das evidências, as possíveis hipóteses. E aí você coloca isso dentro de um relatório e faz a publicação. Você está colocando suposições e hipóteses baseado naquilo que foi levantado. Aquilo é verdade definitiva? Não. Para que vai servir aquilo? Você vai ter outros casos semelhantes que poderão ser comparados se existem irregularidades entre os fatos. Aí entra a confirmação do início de uma situação científica, certo? Então, a grande maioria das pessoas, elas agem pelo achismo. O nosso amigo Adriano aqui, no caso Carvalho, ele puxou minha orelha muitas vezes. Ele falou, Dirceu, veja isso, veja aquilo. Roberto, também. Roberto foi uma das pessoas também que me apoiou muito. Inclusive, ele me ajudou até com um valor financeiro para ajudar no meu deslocamento lá na época, certo? Que ajudou bastante. Então, tudo isso, gente, tudo isso, você pega e você avalia, você coloca, você pondera as informações, você pondera os resultados, você tem as tuas respostas, que elas nem sempre são verdadeiras, são as esperadas, mas você tem que deixar de lado aqui o teu achismo e ver as hipóteses. E dentro das hipóteses, se essas hipóteses elas estão ou não batendo com as evidências. Se sim, beleza, bateu com uma, o que eu vou ter que procurar? Vou ter que procurar mais um fator para que eu tenha maior propriedade de assertividade dentro daquela situação, ou de reprovabilidade daquela situação. Por exemplo, vou pegar aqui o caso Carvalho, que é um caso que eu estou estudando ainda, né?
depois da publicação, depois que a questão andou, me monitore o tempo. A hora que for aí, Edneu, você levanta a mão assim que eu já vou saber que eu estou terminando. É Né? só você ser um pouco mais rápido, mas sabe o que era interessante? E- A ideia aqui não é ficar falando casos, né? Sim, sim. Senão a gente É, tende a botar casos, assuntos, sim, sim. fatos, e justamente o conteúdo que a ideia é falar sobre o código de ética acaba ficando para trás. Pois é. Então, é que nem, Só por para exemplo, concluir aqui, Edneu, só para Tá bom. concluir. Então, dentro dessa situação, né, o que a gente tem? Eu tenho que agir com a honestidade e com responsabilidade e com transparência. O fato de você não levar, por exemplo, a situação, não mostrar quem é a testemunha, o local, né? Você não abrir muito aonde o fato aconteceu, certo? Não está te deixando você sem dizer que você não tem transparência e honestidade no caso. Você está preservando a testemunha, preservando o local, inclusive que está dentro do código de ética, certo? Então, isso também faz parte da honestidade e da transparência. O Adriano ergueu a mão aí, né? Fica à vontade. Você observa aí, só complementando o Klemba, você observa que honestidade e transparência são dois princípios. É o que eu tinha dito, o código de ética é um código principiológico. Exato. Porque é um código de princípio. Então, a honestidade é um princípio que vem até do berço da família, as educações da família, tem que ser de princípio honesto, né? A sociedade deveria propagar isso. E a transparência é a transparência, você ser um cara transparente. O princípio da transparência, ele está até no direito administrativo, né? Sim. A administração, ela tem que ser transparente. Ela tem que ser transparente, né, em projetos, em programas, em tudo que ela se envolve, em licitações, tem que ser tudo transparente. Então, esse princípio da transparência é um outro princípio que eu acho interessante que foi colocado aí no Código de Ética. Agora, eu queria aqui fazer só um parênteses e dar uma deixa aqui para o Gleba, porque eu considero o Gleba, não é porque eu estou aqui com ele, inclusive eu já falei, inclusive para outros ufólogos isso, eu acho o Gleba um dos caras mais éticos dentro da ufologia. Eu nunca vi o Gleba em algum caso, em alguma questão, inclusive em lives, acontecer dele perder o equilíbrio. Ele sempre mantém o equilíbrio, o respeito. Inclusive, já fui algumas vezes no canal dele. E é um cara que eu admiro o Gleba em relação à questão da ética. Porque ele dá a opinião dele, mas ele sempre respeita a opinião dos outros. Né? Ou se o cara é mais místico, ou se o cara não é da ufologia científica. Inclusive, o caso Carvalho eu acho que foi muito bem feito, muito bem conduzido. Inclusive, o relatório final aí do caso, né? Eu passei a palavra aí. Maravilha. Bom, o que eu queria era apenas o seguinte, como eu falei aqui de princípio, esse código ele é gigantesco, né, gente? Eu tenho ele aqui na mão, são 25 páginas, então não é mole ter que falar tudo isso aqui. Eu peguei aqui um resumo, né, um resumão, a gente tentou desenvolver alguma coisa assim, mas o que eu estou notando é que a gente está caindo sempre na mesma, estamos patinando mais ou menos nas mesmas pontos. E o que eu queria fazer é o seguinte, como a ideia aqui justamente da matéria foi o caso de sanções, digamos, ao ufólogo, eu queria apenas colocar os itens que tem aqui no código. É claro que eu não vou ler todo o artigo, porque ele é gigantesco, não dá. Mas eu achei interessante de colocar pelo menos os tópicos. E eu estou querendo pegar um tópico lá no finalzinho, que acho que é no artigo 56, que até o Klember ele pediu na hora lá para ver, mas eu falei, pô, não dá para procurar, que é grande aqui, né? Então, por exemplo, esse código, ele começa a primeira sessão, ele fala das equipes de pesquisas ufológicas. Depois ele fala na segunda sessão dos pesquisadores ufológicos e profissionais liberais. Depois ele traz aqui das pesquisas realizadas juntos a testemunhas ufológicas e outras pessoas, que é alguma coisa até que o Klemba citou, né, para a gente não dispersar. Na quarta sessão, das pesquisas em campos, né? Então traz aqui setorizado alguns artigos em relação a isso. Na seção 5 tem as pesquisas realizadas por instituições, ufólogos parolísticos e holísticos, tá? Então seria todas as vertentes, tá? Tá bom, Fábio, estou vendo. O meu cronômetro aqui parou. Tem no capítulo 6º a divulgação da ufologia.
que é o que, por exemplo, eu, o Adriano e os canais, o Clemba, a gente procura, de qualquer forma, a gente tem uma ferramenta para divulgar a ufologia, de qualquer forma, né? Uma outra coisa, sobre a propaganda e a publicidade, tá? Sobre a sessão, uma outra sessão que tem aqui, das reuniões e os cursos e das palestras. Então, é bem abrangente esse código, né? E cada um dele, é claro que tem uns artigos inerentes aos acontecimentos dentro de uma reunião. No capítulo aqui tem... Edneu, só enquanto tu diz, eu vou comentando aqui. Eu queria pegar isso, é isso que eu queria chegar. A publicidade, quando tu for dizendo os princípios, eu vou falando aqui para as pessoas entenderem. Observe que a transparência está ligada ao princípio da publicidade. São dois princípios diferentes, a transparência e a publicidade. Isso aí existe na administração pública. Só fazendo parte do que tu falou, porque tu falou da publicidade. Eu vou sempre dar uma intervençãozinha para o pessoal entender. Então, a transparência está ligada à publicidade. Porque se você não publica, mas é a administração pública principalmente, se a administração pública não publica os atos da administração pública, que são publicados, né, através de portarias, resoluções, atos normativos, então a administração pública, é um exemplo que eu estou dando, tem por obrigação publicar os seus atos. Então, o princípio da publicidade está ligado ao princípio da transparência. Quando se publica, se é o quê? Se é transparente. Se está sendo transparente. Então, princípios também, eles estão interligados. Eles não estão isolados. Princípios estão, a grande maioria estão interligados entre si. Pode continuar aí. Então eu queria só terminar aqui, que eu queria chegar nisso das medidas disciplinares. É isso que eu queria chegar, que tem um artigo aqui, 56, que está falando a transgressão do preceito desse Código de Ética constitui infração disciplinar sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação das seguintes penalidades, que a gente, o nosso título está seguindo isso, né? Tá? A primeira advertência confidencial em aviso reservado, tá? O segundo é a censura por escrito, tá? A suspensão por 1 ano da participação de eventos e das atividades promovidas por instituições ufológicas ou pesquisadores dessa área. E, Adriana, será que dá para aplicar isso aí? O problema é aplicar isso aqui, né? Esse é o grande problema, já que o próprio pessoal da ufologia é cada um para um lado, né? Então, ninguém segue padrão nenhum. Então, a gente está colocando isso para a gente ver a seriedade da importância de seguir um código, né? A letra D aqui é a exclusão... Dineu, só cortando um pouco para não ficar tão maçante, a gente tem que entender o seguinte, tá? Para dar o São Pedro entrar, porque o legal é dar o que foi instituído e dar uma questão legal. Por exemplo, o Adriano colocou a situação aí justamente legal, né? Nas esferas que podem as pessoas sofrerem as sanções. Então, o que ocorre? Por exemplo, a ALASO, ela como CIP, ela tem um estatuto. Dentro do estatuto, ela vai ter lá o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro financeiro, segundo financeiro, que é a questão que se institui, tá? Justamente a ALASO, que ela tem a responsabilidade, tá? Tanto moral como ética e civil. Então, o que ocorre? Como é que você pega no Brasil, que foi falado até na sua live, né? A seguinte questão: como é que, se você tem a CBU, ela não, que foi comentado lá, ela não é nem homologada, e não tem nenhum, digamos assim, instituto, não tem nenhum estatuto, né? Como é que ela se consolida? Eis a questão. Para justamente esse código de ética ele ser funcional e ele ter uma viabilidade e visibilidade, tá, ao mesmo tempo, ele tem que ser incorporado ao estatuto, tá, de cada empresa. Então, ou seja, para dar certo na ufologia, para responder as questões legais, primeiramente, que é o seguinte: chegou lá, o cara se filiou a tal comissão, digamos assim, do Rio de Janeiro, tá, de ufologia, e ela assinou aquele estatuto que o nome dela lá está num site lá nacional.
Então, a pessoa está lá, não sei se vai ser cobrado mensal, ou se vai ser de livre e espontânea vontade, que eu acho difícil, tá? Porque tudo isso gera custo. Agora, por exemplo, você tem que entender que a LASO, ela tem um estatuto que cada membro lá, para entrar, sabe o que de maneira punitiva pode acontecer para ele. Ele é responsável, porque se ele não for responsável, o que acontece? O presidente lá vai ser, numa questão civil. Então, o que a gente tem que entender? Que até agora, eu só estou ouvindo, digamos assim, desde o ano passado disso aí, até outras, falácias, burburinhos, especulações, e não se chega a nada. Então, para você ter uma questão eficiente, coesa e bem fundamentada, primeiro, você tem que ter cada questão federativa, primeiramente, tem a seguinte questão, tá? Se você fala de uma questão federativa, aonde vai ser essa matriz, aonde vai ser as estaduais, aonde vai ser as municipais, e assim por diante. Coisa que os caras não têm nem ideia. Né? O São Pedro sabe muito bem disso, eu não me vangloreio, nada disso, eu fui 5 anos presidente de Mocipe, uma das mais velhas do Brasil, e os caras não sabem bolufas. Eu já conversei isso no passado com o Gevaer, ele não sabia nada, e o pessoal, a maioria que está aí, infelizmente, eu vou usar a palavra nua e curta, é ignorante no assunto, tá? Porque não sabe como é que funciona essas questões legais e cíveis que têm que serem praticadas. Então, ou institui na ufologia para dar certa, nas questões estaduais, empresas, ao qual vai pertencer uma matriz, que isso vai ter um conselho nacional, que vai ser votado, que é uma coisa totalmente disciplinar, ética e democrática, coisa que eu nunca vi na ufologia. Quem seguiu isso que eu falei que eu achei super bacana foi o Dr. Júlio da LASO, que foi o primeiro a fazer isso, e quando eu falei isso, não valeu a minha palavra. E que bom, porque lá tem pessoas que participavam do grupo, que eles conversaram entre si, numa assembleia, que é uma coisa normal, tá, dentro de qualquer instituição séria, né, e é votado. Então, ou seja, você pega membros do Ufologia Integral que fazem parte da LASO, eles têm o estatuto deles. E que bom, porque é o seguinte, cada um sabe como se comportar no seu grupo. Então, olha que legal, questão sociável, educável e totalmente disciplinar. Isso existe na ufologia? Não, não existe. Isso é uma vergonha. Infelizmente é uma vergonha. Agora, só para concluir, eu já vou concluir. Agora, o que acontece? Enquanto não houver essa institucionalização, não tem como dar certo. E você não ouve essa galera, entendeu? Falar isso. Eu não estou contra o Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado. Eu fiz a brincadeira justamente que eles queriam se separar lá fora, lá atrás. Eu não estou falando que é a galera da ufologia. Eu citei um exemplo para você ver o que é uma prática civil democrática e antidemocrática. Então, quer dizer que o Estado, ele se importa com ele e que toda a nação que socorreu ele, que se exploda. Né? Então, eu só estou dando um exemplo. Tá? A gente pode discutir e falar mais amplamente. Mas o que eu acho legal passar a palavra para o São Pedro, porque é o seguinte, a única entidade que eu conheço legal e que tem práticas é a LASO. Tá? Então, eu acho que se tivesse que ter uma conversa inicialmente, não de maneira obrigatória, tá? Ou que seja de maneira velada, ou de maneira amigável entre outras partes que não querem conversar com a LASO, tá? Eu não sou membro da LASO, mas eu tenho muito carinho pela LASO. Então, o que ocorre? Eu acho que aquilo que está dando certo tem que ser, pelo menos, visto, tá? Porque eu acredito que a LASO está sempre aberta a qualquer conversa, e o São Pedro está aqui para falar um pouco disso. Com você, São Pedro. Maravilha. Antes de falar, eu queria agradecer Está entrando aí uma outra pessoa, mas como demorou muito, ele acabou saindo. Então, se ela puder retornar, eu coloco mais um convidado aí para falar, tá? É que no meio da fala fica difícil, né? Então, como tem várias pessoas falando, a gente tem que esperar o tempinho, tá bom? Então, eu aviso, provavelmente a pessoa está no chat aí. Mas tudo bem, São Pedro, pega aí o seu posicionamento. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que o doutor Adriano falou foi que a gente tinha começado no começo aí das nossas conversas, né, em relação
a esse processo, porque ele acaba caindo, ao final, nos processos atuais, que é o direito civil, o direito penal. Inclusive, né, Adriano, a gente já viu alguns grupos aí que se você pega o print do WhatsApp, dá um belo de um processo, né? Sim. Para as pessoas aí que, pelo amor de Deus, chega a ser palavras piores que palavrão. Você xingar a mãe de alguém ou xingar a própria pessoa. A gente começa por esse ponto, né? Faço das suas as minhas palavras aí em relação a isso. O que o Fabinho falou, ele só falou uma coisa errada, tá? O Fabinho falou uma coisa errada, porque a gente, no começo de nossas discussões, nós queríamos ser uma ONG, perdão, e o Fábio foi a primeira pessoa a indicar o CIP no momento, no dia, absurdo, o CIP, a gente quer ser ONG, daí quando fomos atrás de toda a documentação para entender, aí a gente falou, Fabinho, olha, você tinha total razão, nós tínhamos que partir para esse assunto de OCIP, né? Então, a gente realmente tem um estatuto. Só um adendo que eu quero falar para vocês, eu continuo tesoureiro, a gente esperou agora essa parte terminar o imposto de renda, para a gente talvez abrir uma assembleia e verificar como que a gente vai ficar o nosso processo sem o doutor Júlio. Eu ainda tenho fé que ele retorne para a ufologia, porque o que aconteceu particularmente com ele não é algo fácil, ele está na busca de justiça aí, mas a gente está para fazer esse processo, a gente precisa manter, nós temos que manter os nossos DARFs, temos que manter as Travou. Vocês ouviram, não? Tá falhando, Pedro, tá falhando, você falou, falhou. Deixa eu ver aqui se Se você quiser fechar até a câmera e deixar só o áudio, que é importante. Não, eu vou para cá pegar o Wi-Fi. Eu tô pegar o Wi-Fi aqui. Vamos lá. Ih, travou de vez agora, hein? E agora, melhorou, pessoal? Não, agora estamos escutando. Pode falar, estamos escutando. Então, a gente tem que cumprir todas as nossas obrigações. E, inclusive, né, eu ainda, oficialmente, eu sou tesoureiro, né? Estou à frente, né? Rodando o grupo, botando ele para funcionar, mas eu sou o tesoureiro ainda. A gente precisa, acabando agora essa parte de imposto de renda, a gente talvez vai fazer uma assembleia para verificar como que a gente vai fazer e talvez teremos novas eleições. A gente tem que cumprir eleições de 3 em 3 anos, pegar toda a documentação, levar ao Banco do Brasil, porque a gente precisa de 2 sims para qualquer transação financeira que se ocorra. Tá? Eu não posso simplesmente, como tesoureiro, falar, vou fazer um pagamento, não. O doutor precisa aprovar, até hoje ele está fazendo isso com os nossos pagamentos. Manter a nossa parte com a contabilidade, com uma pessoa que assine um propósito. E, gente, é um outro mundo, tá? Porque a nossa diretoria ela é bem reduzida, mas conforme vai entrando pessoas, você tem que está aumentando os cargos, tem que ser todos elegíveis por votação, né? Por chapas. E, gente, isso é um mundo totalmente diferente, né? Realmente, eu acredito que nós somos aí uma das que atualmente está com o CNPJ como uma associação de ufologia científica, né? Temos outros aí, talvez estão iniciando esses processos, mas tem que seguir. Em relação à ética, eu acho que, gente, de forma geral, a gente falou tudo. O Adriano resumiu aí dessa forma, e outro detalhe que ele falou muito importante, né? Somos brasileiros, né? Em outros locais, todos os códigos de ética têm uma outra tratativa diferente. Não nos atrasa, isso puxa a gente de forma contra aí qualquer processo que a gente vai fazer. Mas, ao final, pessoal, ao nível que chega realmente, vai chegar nas varas aí, sendo até penitenciário ou alguma coisa nesse sentido, devido às ofensas que são ditas entre os grupos e entre os ufólogos. Então, esse é o grande problema, né? Porque hoje, por exemplo, a justiça no Brasil, como o próprio Adriano falou, né, o negócio é sério, qualquer coisa pode dar processo hoje, né? A gente tem casos de pessoas que são
figuras dentro da ufologia que andam se degladiando o tempo todo, né? E outros também procurando se proteger. Então, a gente está precisando realmente tentar ter uma metodologia, né, para poder seguir, porque senão vira bagunça. E o que, aliás, acho que já virou bagunça. O que está necessitando daqui para frente é talvez todo mundo se alinhar num conceito que eu acho difícil, né? Porque existem as divergências de cada grupo, de cada pessoa, e o ser humano é muito difícil de trabalhar. Alguma coisa, por exemplo, dita a nível de sociedade, né? Sociedade é muito difícil de poder elaborar determinados planos e todo mundo seguir, que cada um tem a sua justificativa e a sua visão dentro disso. Eu queria ver aí quem está querendo falar mais alguma coisa. Então, Edneu, uma pergunta que não quer calar. Vamos colocar como o intuito era essa questão, entendeu? Do Código de Ética de Doris Mares, que a gente já começou falando. Eu vou fazer uma pergunta individual para cada um falar. A gente sabe lá que existem as questões punitivas, né? Justamente que você tem que cumprir, como eu falei, tem que estar dentro do estatuto, né? De cada estadual aí, se for virar uma federação. Tá? Já começa por aí. Edneu, você estaria de acordo, porque acho que o código do Arismares, ele tem que ser ainda modificado, essa é a verdade. Sim. Ele tem, acho que, pontos cruciais, mas ele tem alguns pontos adaptativos que fazem necessário, e isso tem que ser discutido por uma questão nacional. Olha, a questão, como a gente divide aqui em 5 regiões, né, o nosso país, a região norte e nordeste são maravilhosas para conversar. A região centro-oeste, bacana. A região sul tem como coordenar muito bem a galera que está aqui em São Paulo, e de maneira sensacional. Tá? Eu acho que a mais fácil de todas é a de São Paulo, que muita gente se conversa. Tem alguns que não se batem, mas tem outras pessoas que podem se fazer o intermédio. Tá? Só que vem uma questão. Eu acho que a questão punitiva, muita gente vai se sentir acuada, ameaçada. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, depois eu vou entrar na minha linha de raciocínio. Edneu, você, dentro dessa questão do Arismares, você não leu com certeza o código inteiro, tá? Mas eu falei no início da live, que tem lá o Arismares, na época, ele colocou a situação lá de meio salário mínimo a 5 salários mínimos com uma questão punitiva caso você não seja cumpridor, tá? Daquilo que foi dado, e ainda que te deu o direito de defesa. Então você acabou sendo condenado, né? Não sei como vai ser essa comissão, mas você, sabendo de tudo isso, começando por você, tá? De maneira rápida aí, 1 minuto no máximo para você responder, você assinaria esse contrato? Eu, do jeito como eu não li, eu não saberia direito o que está aqui. Mas o que eu acredito é que ele, pela data que ele foi aqui estimado em 94, então já faz um bocado de ano. Teve então, outras correções, mas se mantém. Teria que, por exemplo, adequar ao novo mundo, porque provavelmente nesse período aí ainda não existia nem essas redes sociais que existem hoje. Então tem muita coisa realmente para mudar. Mas dentro da ética, Não, eu achei legal, uma parte que eu li aqui, que é claro, eu não li todo o conteúdo, mas alguma parte eu assinaria. E eu procuraria seguir, porque a partir daqui eu também, qual é a minha ideia? De fazer uma leitura disso aqui depois, e eu vou seguir como alguma coisa como diretriz para mim, porque eu acho que ela consegue, por exemplo, colocar as pessoas num rumo. Não está perfeito, mas acredito que se a pessoa tiver um bom senso, ela pode realmente seguir e se dar bem. Agora, o que eu creio é que, pelo fato, às vezes, da ignorância de cada um, nem todo mundo vai seguir, né? Então, eu acredito que seja isso aí, tá? Então, eu assinaria, sim. Bacana. E você, Clemba, o que você me diria? Abre o microfone, por favor. Olha, o primeiro ponto que a gente precisa acertar essa situação é estar vinculado ao CBO, certo? Primeiro ponto, não necessariamente. Isso é importante. Sim, não necessariamente sim. Para que você possa ter a condição de poder estar executando o código de ética juridicamente legal, e acho que
o Adriano pode confirmar essa situação, se eu estou certo ou estou errado. Primeiro, ele tem que estar vinculado a um órgão de renome nacional. Seria dentro da CBO. A CBO hoje, inclusive coloquei no chat ali, mas eu acabei de falar, ela só traz... Deixa eu só cortar a questão legal. A gente tem que falar de uma questão legal. Não é homologada e muito menos tem um estatuto e uma questão para ser seguida. Então, nesse momento, não existe nada representativo legalmente. Quando tiver uma coisa legalmente, aí faz sentido o que você está falando. Enquanto não é institucionalizado uma comissão, não existe HCBO, por exemplo, se você for entrar no site da UFO, antes da CBO, tinha uma outra comissão que era nacional, representativa a isso. E depois tinha essa questão do código. Eu entendo. Mas esquece nomes por enquanto. Deixa eu falar o seguinte, para mim poder finalizar a minha situação, eu tenho que dizer o seguinte: enquanto você não tiver esse documento dentro de uma instituição representativa, no caso aqui, dentro das diretrizes da CBO, que lá tem um espaço para isso, não existe nada que me obrigue a cumprir essa questão da ética. Eu vou cumprir essa questão da ética se eu tiver responsabilidade, se eu tiver caráter, se eu for uma pessoa que tem ética. Senão eu vou continuar agindo da forma que estou agindo e acabou. Ninguém vai fazer eu mudar. A gente vê um monte de pessoas por aí, um monte de pessoas que se dizem supremos ufólogos, que estão, se você for aplicar o código de ética, eles estão totalmente fora desse código, né? Fazendo aquilo que eles acham que deve ser feito, atacando pessoas da maneira que eles acham que tem que atacar, e acabou. Eles não estão nem aí para a questão da ética, da moral ou de caráter, certo? Se você pergunta se eu assinaria um documento desse, eu assinaria desde que ele estivesse dentro de uma instituição representativa vinculado a uma questão legal juridicamente. Por exemplo, uma CBO, certo? Fora disso, se você for colocar, por exemplo, uma comissão ufológica brasileira, como tem hoje uma comissão no Brasil, se você vai colocar dentro de um sindicato ufológico brasileiro, que já estão querendo fazer, eu não assinaria de jeito nenhum, porque não tem representatividade legal, jurídica, que possa dizer, pode servir como base jurídica para uma possível condenação? Aí sim, certo? Eu posso utilizar um documento desse, né? Que existe um documento público que foi colocado dentro, se não me engano, da NUB na época, certo? Eu posso utilizar isso juridicamente em um processo civil e posso ser condenado dentro dessa situação? Até poderei, certo? Porém, a questão eu assinaria esse documento hoje da forma que está hoje? Não, por quê? Primeiro, ele está extremamente desatualizado, certo? Ele não contempla a situação atual, por exemplo, as mídias sociais que estão lá, os documentos que envolvem a questão da internet não está lá. Não, ele até contempla, é compreensível. Então, tudo isso aí tem que ser atualizado. Se você tem uma atualização e você consegue colocar ele dentro da classificação brasileira de ocupações, eu assinaria com a maior tranquilidade, sem nenhum problema, até porque eu respeito a questão do caráter, da ética, da moral, da responsabilidade, da publicidade, de todos os princípios da administração pública que a gente conhece, certo? Os princípios da administração pública, eles têm que estar presentes dentro da pesquisa da ufologia também. Finalizo. Microfone, Fábio. Opa! Então, eu acho que é legal passar. Eu vou fazer a pergunta, como não é muito da área do Sabino, mas eu acho que ele entendeu muito bem. Sabino, você como tem um canal, você é mais, digamos assim, um youtuber, e você se considera mais um pesquisador do que um ufólogo, né? Porque eu acho que existe... Hoje na ufologia você tem cursos de ufologia que você pode estar fazendo, tá? Tanto em São Paulo como em outros estados, só que não existe uma regra. Nesse caso desse código de ética, que acho que você entendeu alguma coisa, vamos supor, se você estava no seu canal
e você acabou pegando uma informação, você nem pesquisou direito, se você assinar esse documento, você pode ser penalizado. Inicialmente, Correto. dependendo do que você falar, você pode tomar um ganchinho leve. Depois você pode tomar uma suspensão. E depois você vai tomar uma multa, tá? Você vai ler antes de assinar, tá? Tudo isso. Isso pode ser cobrado, vou dar um exemplo para você, tá? Uma contribuição aí social, de 10 a 30 reais. Só que, dentro dessa federação, você vai ter todo um apoio, um amparato, toda uma questão bem amparada. Vamos supor, você foi pesquisar um código aí, um caso, e você viu lá que teve um ninho. Só que você não sabe se é um ninho. Se foi um raio que caiu ali, se foi, sei lá, um caminhão que foi trocar o pneu e ele tacou ali do lado do acostamento, formou algo parecido com um ninho, e você falou, olha, os caras me relataram, eu fui lá. E, de repente, o que você fez? Você associado lá, você foi lá, coletou a vegetação, tá? E você já divulgou lá. Olha, possivelmente pode ser um ninho, mas eu não sei, eu estou numa rodovia e tudo mais. Só para você agora entender a situação que eu quero colocar. Você vai assinar um documento que, se você tiver errado, você insiste em achar que a sua condução é certa, você pode pagar de meio salário mínimo a 5 salários. Você está tendo todo um treinamento, tá? Você pode a todo momento falar com as pessoas que têm uma capacitação de te ajudar. Você assinaria um documento desse? Depende da situação. Não, eu dei agora uma situação para você. Você está numa rodovia, você tem uma marca lá de um ninho, de um possível OVNI que pousou ali, pequeno. Vamos colocar, vai, de 1 metro, tá? Só para você entender a situação. Então, pousou lá, perto de uma rodovia, tal, próximo ao acostamento. Então, o que acontece? Pode estar sendo ali um raio, como pode ser um ninho, como o cara pode ter trocado o pneu do caminhão lá, como o cubo lá, a parte ali, entendeu, de ferro quente, ela pode queimar a vegetação. Perfeito? Você não teve um treinamento para isso, mas você difundiu isso na rede como uma verdade e você era credenciado pela uma Eu tenho questão... duas colocações. Se eu for ameaçado, eu assino. Se eu não for ameaçado, eu não assino. Mas você não vai ser jamais coagido. Existe, como se Duvido hoje em fosse... dia, Por pelo que exemplo, já aconteceu, você né? trabalha na sua empresa, aonde você trabalha, né? Existe lá uma questão sindical, que você pode se afiliar ao sindicato ou você pode se abster, perfeito? Uhum. Ali você paga uma contribuição sindical mensal ou anual, depende de cada sindicato, tá? Então, pelo aquele sindicato, às vezes, lá, o que você vai ter? Um advogado, vai ter uma colônia de férias, você vai ter algum benefício, perfeito? Uhum. Da mesma forma, praticamente, o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil de federalizar a ufologia. Então, ou seja, você teria mecanismos que te protegem, mas ao mesmo tempo que, se você errar, você vai ser punido. Perfeito? Lá vai ter vídeos, provavelmente institucionais, você vai ter que estar fazendo uma leitura. Com tudo isso que eu estou te informando, que é uma questão legal... Eu não assinaria. Você não assinaria? Não. Mas por quê? Por quê? Por causa de, como é que eu vou falar com você aqui? Proteção da minha própria vida. Mas é que tá... não assinaria, não. Você Independente. Tem que mas é que tá, mas a gente está falando de uma questão legal. Isso que foi discutido em todos os estados brasileiros, com seus representantes. Não tem nada ali que vai estar agindo contra o seu princípio de vida. Só vai ter um princípio a ser seguido dentro de uma questão metodológica. Porque, senão, jamais a ufologia vai passar de pseudociência. Porque se você não colocar, só para você entender, se você não oficializar ela de maneira educacional, de disciplinar você começar a entender, não tem como ela ganhar força, para ela sair de uma coisa que digamos assim, totalmente abstrata, para uma coisa real. Né? Então, ou seja, você quando fez aí, em Uberaba,
a realização do seu evento, você teve que cumprir lá dentro do shopping, toda a questão legal de que ninguém depredasse absolutamente nada, entregar o local da mesma maneira que você pegou, limpo, bonitinho. Então, ou seja, você não seguiu uma regra ali, Sim, você não sim. teve convidados, e os convidados falaram, olha, eu vou aí, mas eu quero uma ajuda de custo. Então, ou seja, teve toda uma questão disciplinar. Da mesma maneira, vai estar tendo essa questão federativa. Então, como eu estou falando, a partir do momento que você assina um documento desse, você pode estar credenciado, tá? No seu canal, um exemplo, tá? Como uma pessoa confiável. Olha, o canal do Sabino tem um selo. Não que isso seja funcional, mas como exemplo, mesmo assim você não assinaria? Eu assinaria. Então agora você entendeu. Aí faz sentido dessa Aí, maneira. para me poder sair aqui, eu posso fazer uma colocação aqui? Pode, deve. Sobre grupos de ufologia, gente, já aconteceu comigo o maior absurdo de todos, que eu quero compartilhar aqui com vocês, aproveitando o código de ética, né? Que foi de eu dar uma simples opinião minha e ser removido do grupo. Infelizmente, tem administrador de grupos que você não pode nem dar a opinião sua. Um exemplo muito grande, por exemplo, é você dar a opinião de falar assim, por exemplo, se aquilo foi um vídeo fake, por exemplo, de contar algum caso comentado. Você não pode defender, você tem que saber o que você vai falar do caso que a pessoa contar. Porque ele se remove sem dó. E tem outro que eu mais vejo em grupo compartilhar canal de ufologia. Todo mundo faz isso. E tem nego que remove sem dó. Porque ou tem canal e não quer que você ponha, eu mesmo excluí canal meu que eu tinha de WhatsApp, por causa disso, não achei interessante, não achava e não quero mais ter, não vou ter grupo de ufologia mais no meu canal, porque, na minha opinião, os outros usavam o meu canal para se divulgar e nunca ia assistir o meu. Simples assim. E outra, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, é até interessante. O que é para vocês a revista UFO? E o que foi para vocês o Gevaer? Porque eu vou falar para vocês, o grupo de ufologia do WhatsApp da revista UFO, eu nunca ouvi falar, entrei um e saí uma vez, nunca mais quis saber, não quero, porque lá você não pode postar nada, você não pode, dependendo do que você fala. Eu não sei para que existiu o grupo de ufologia da revista UFO. Uma revista são boas, com matérias são boas, mas com umas coisas que não dá para encaixar. Então, Sabino, tudo, por isso que a gente está relatando aqui, desde das pessoas entendeu que são humildes, né? Vamos supor que a gente está dando compreensão para você entender como que esse corpo é formado, tá? Começando por grupos de WhatsApp, uma coisa que muita gente não se atenta é regras. Então, ou seja, se tem a regra lá e alguém te puniu, você pode entrar em contato com aqueles administradores, tá? E, por incrível que pareça, você pode até entrar com processo, cara, contra isso aí, né? Se você se sentir, de certa maneira, né, lesado, né, de qual forma for, tá? Isso é uma questão legal. Então, ou seja, tem muita gente que não se atenta a isso. Na revista UFO, existe, dos vários grupos que tem, as questões legíveis. Então, se você não se enquadra, você está fora. Entra quem quer e sai quem quer. Então, ou seja, se você não faz uma questão legal, obviamente você vai ser punido. Porque às vezes não tem uma pessoa lá que exclui a mensagem e vem conversar com você. Mas você pode falar com os administradores, tá? Então, acho que a gente tem que levar em conta isso. Nem tudo a gente tem que dar um tiro de metralhadora para tudo que é lado. Então, todo e qualquer grupo de ufologia, leia primeiro lá o que se tem. Eu, particularmente, participo de vários grupos. Alguns eu sou mais atuantes, outros menos. Eu também, tem grupo que tem anos. Eu já cheguei a ser censurado, né, de grupo lá, de coisas que tinha... vou dar um exemplo para você, coisas que o Orandir falava. E o grupo lá não curtia, que ele fez, puf, deu. Automaticamente eu nem precisei fazer nada. As próprias pessoas de lá vieram falar comigo e daí falaram com as pessoas, pô, o cara posta, coloca coisa legal. Por que vocês tiraram? Então, você tem que entender o que se passa primeiro, tá? Então, falar do Orandir é confusão no grupo. Então, esse tipo de coisa é uma coisa mais normal, que você imagina. Agora, simplesmente, eu acho que é melhor você sair e não ficar se doendo com isso. Procura outros, tem outros tantos aí que você pode estar interagindo, né? Mas eu agradeço pela sua resposta, que você concordou, né? Agora eu vou passar aqui para o São Pedro. Eu vou sair aqui porque já é 11h30, tá? Aí segunda-feira nós combinamos da live lá no meu canal, beleza? Antes de você sair, meu amigo,
já passei pelas mesmas coisas, faço das suas as minhas palavras também. É ridículo. Aham. Ridículo. Querem E ouvir... por que eu gosto de ufologia? Porque só eu querem nasci uma ouvir nave em frente de casa quando eu tinha 14 anos, quando morava na roça, e nunca tive explicação para aquilo. A gente gosta de ufologia por um motivo. Então, esse foi o meu motivo. Ninguém nunca vai explicar o que a gente vê. Quem mora na roça, para mim, é os que mais vê. Na cidade, não. Porque as luzes confundem no céu. Mas na roça, sem discussão. Mas você sempre vai ter acolhimento, entendeu? Tem Uhum. grupos e grupos. Então, você tem que... Seja bem-vindo a Lazo. Não, você pode estar procurando os grupos que vão te acolher. Tem grupos que, infelizmente, não são assim, né? Então, saiba fazer boas escolhas ou pedir opiniões dos amigos que você conhece dentro da ufologia. Beleza, então. Falou para vocês. Falou aí. Tá Com bom. você, Adriano. Não, vou passar para o São Pedro, que o Adriano vai falar bastante. São Pedro, o que você, nessas condições que a gente discutiu, dessa questão justamente, né, do Arismares, né, o Código de Ética, você assinaria? Sem dúvida nenhuma. Independentemente de qualquer situação. Eu acho que, levando em consideração o que o doutor Adriano falou, ética é ética. Não adianta. Jamais eu vou entrar em desacordo com nenhum ponto que está lá, ainda mais sabendo que tem alguma coisa. Respeitar as pessoas é uma coisa muito básica, tá? Então, se você respeita, jamais você vai ser punido por isso. Em relação aos estudos, a gente já tem essa linha de raciocínio, de respeitar, de não colocar as pessoas em evidência, desde que elas falem, não, podem citar o meu nome, não tem problema. Então, para mim, não teria problema. Agora, as palavras do Disseu faz sentido, né? E, inclusive, depois eu vou passar essa pergunta para o doutor Adriano. Eu não sei exatamente o que é necessário para que um código de ética seja reconhecido. Por exemplo, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. O que faz, o que fundamenta eles formar algo para que a gente, juridicamente, tenha embasamento nele. E o que precisa fazer para o Código de Ética do ufólogo ter a mesma condição, né, que o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. O que é interessante de tudo isso foi o que eu falei. A LASO, ela como OCIP, ela já tem condições de abraçar o Brasil inteiro. Como eu falei, com estaduais, municipais, distritais. Então, funcionaria primeiramente dessa maneira. A partir do momento que você tem uma organização que ela pode estar transitando no Estado, né, brasileiro, né, ao todo, você pode, a partir daí, como eu falei, numa questão estatutária, vai abrir voto, pode ser voto de maneira secreta ou totalmente aberto, né? Desde que tenha legitimidade na questão da apuração, né? Aí vai do consenso de todos. Aí você legitima depois essa questão estatutária, tá? Dentro do estatuto, você vai estar instituindo essa questão do código de ética, porque acontece o seguinte, legalmente, o Adriano, ele já até falou isso, né? E eu já tinha falado isso antes, logo quando começou a live. Acontece o seguinte, o código de ética, para o juiz, vocês instituíram aquilo para resolver internamente. Quando vai para a questão civil, vai do entendimento do juiz. Ah, vocês não resolveram, não chegou no entendimento, por isso que está em mim agora. Aí ele vai falar, olha, eu sou contra pagar essa multa. Mas como você é contra? Você assinou? Qual o seu, você tem algum problema visual? Você assinou com alguém apontando uma arma na sua cabeça? Né? Então, isso que eu estou falando, a questão do código de ética é apenas mais um instrumento para que as pessoas sigam, né, aquelas diretrizes. E a sua questão estatutária vai estar colocando lá, no artigo tal, que a gente, por uma questão federativa, né, que pode ser a LASO ou pode ser a CBO, né, desde que ela tenha seja instituído para isso, né, porque como ONG, você só pode operar no seu estado, tá? De maneira legível, totalmente legível e legítima. Agora, como OCIP, você tem um braço maior, que é o caso da LASO. Só que aí que tá, já começa uma grande briga a partir daí. Porque tem muitos que vão falar o seguinte, por que eu vou escolher a LASO?
Porque para eu me transformar em OCIP, eu primeiro tenho que passar em ONG, fazer projetos, seguir todo um rito para poder ter uma coordenação nacional, né? Já começa por esse lado. Então, será que vai topar, galera? Né? Então, o que eu estou falando para você, existe aqui em São Paulo, está de comum acordo, a região norte e nordeste também, a centro-oeste em parte. A questão mais discutida é a questão do sul, entende? Então, o que eu falo, quem sai na frente, não é que quem sai na frente vai ser o vencedor. Quem sai na frente com tudo isso vai ganhar território. Pode chegar lá na frente e ter 2, 3 OCIPs dentro dessa questão aí do código de ética? Pode. Só que aí que tá. Como é que vai ser a formalização dessa questão federativa? Né? Porque vai ter que ter um compromisso nessa questão. Quem que vai ser a nacional para estar comandando essas estaduais, municipais e distritais? Eu nunca ouvi até hoje ninguém falar disso, porque o pessoal não tem conhecimento. Com vocês aí. Bom, maravilha. Acho que já deu de bom tamanho, né? Falta o Adriano falar. O Adriano, não, então, o Adriano, vou passar para o Adriano, como foi perguntado aí. Eu achei também interessante, né, essa história do São Pedro, de como pegar, por exemplo, para se tornar esse código um negócio oficializado mesmo lá no Congresso, alguma coisa parecida, não sei se é bem lá. Então, o que você poderia dizer, Adriano, em relação a isso, da necessidade? Eu também estou curioso para saber. Posso iniciar aqui. É o seguinte, pode ter várias espécies de código. Vou começar por aí. Uma empresa pode ter um código ético, uma simples empresa pode ter um código ético. Uma organização, que o Fábio falou bem, uma organização pode ter um código ético. O código ético pode ser de uma categoria profissional. A gente tem aí o código ético do advogado, o código ético dos enfermeiros, da enfermagem, né? O médico também tem o seu código ético. Pode ser uma categoria profissional, pode ser uma organização. No caso aqui da ufologia, é como o Fábio realmente falou, teria que ser uma organização, né, que poderia se ter esse código de ética. Agora, se a gente falar do Código do Consumidor, o Código do Consumidor já é bem diferente, que é um código baseado em lei, né, que passou, foi aprovado, é bem diferente. Então, a gente tem Código do Consumidor, é algo nacional, que serve para resolver o problema do país na questão dos consumidores. Aí já é uma lei, é um código realmente bem mais abrangente. Não é um código não seria um código de ética, seria o Código do Consumidor. Então, a gente tem várias espécies de código. No caso do Código de Ética, a resposta seria que uma organização pode ter um código de ética. E exatamente o que o Fábio falou, se ela tiver abrangência nacional, é melhor ainda para você implantar, porque vai corresponder a todo o Brasil, né? Agora, outra coisa interessante a gente dizer também em relação a essa questão da assinatura. Com relação a esse código aí que foi feito, né, aí, a gente poderia reformular esse código, pegar uma comissão de juristas, né, advogados, pessoal da área jurídica, para reformular o código e atualizar. Porque pode até trazer alguma coisa ligada à internet, mas não está totalmente atualizado. Inclusive, todos os códigos eles são atualizados, né, porque o direito ele vai mudando de acordo com o costume, com a mudança da sociedade. Então, o correto seria pegar uma comissão de juristas, esse código aí que já existe poderia servir de base, ele teria que estar ligado a uma organização, né, o segundo requisito, tem que estar ligado a uma organização, né, que no caso o Fábio fala da LASU, né? Seria o OCIP, né? Tem que ser um OCIP. Pois é. Então, o que é que acontece? Tem tudo se envolvido. Há outra coisa também. Esse código de ética aí tem que ser reformulado. E a gente tem que ver bem o seguinte, o código de ética tem que ter uma comissão disciplinar. Ao você implantar um código de ética, você tem que criar uma comissão disciplinar, né, relativa àquela organização. Essa comissão disciplinar vai ter que colocar processos disciplinares para quem desrespeitar o código de ética. Porque a pessoa que está sendo acusada no código de ética tem que ter direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso é básico do direito. Tem que ter direito a se defender, ela tem que ser notificada, tem que ter uma comissão disciplinar, né? E todo um processo, um procedimento, que a gente chama até de um procedimento que vai acontecer durante a defesa daquela pessoa, que ela tem direito de se defender. Porque o código de ética, ela tem direito, mas ela tem deveres e tem direitos. Então, um dos direitos do código de ética é você se defender,
do que você está sendo acusado. E você tem que ter graduações de pena, por isso que é o de que tem que rever esse código aí. Que não pode ser logo multa direto, não pode. Todo código de ética, se a gente for falar do código de ética, é muito semelhante ao que a gente faz no condomínio, que é uma convenção. A gente não tem a convenção do condomínio. Na convenção do condomínio, você pode ter o quê? Você pode ter uma advertência. Mas, Adriano, só para interromper e te falar, o código é muito bem feito. Ele tem, sim, as questões punitivas, mas começa inicialmente com advertência, suspensão, tem que tudo isso. Ele é muito bem feito. Tanto é que o código de ética, como ele teve atualizações, ele teve, sim, uma certa legitimidade adaptável, né? As questões até da internet. Ele não está enquadrado no Marco Civil de 2000, tá? Mas ele tem a questão de interpretação é muito boa, ela é abrangente. Qualquer juiz que pegar e ver, mesmo que deixasse esse, tá? Seria de comum acordo numa questão de adaptação, vai. Mas seria interessante incluir o Marco Civil. Precisa atualizar ele. Eu já coloquei desde o início que é necessário, sim, tá fazendo adaptações nele, correções. Mas o que eu estou dizendo, mesmo do jeito que ele está, ele é totalmente compreensível. Tá? Sem dúvida. Ele se faz muito eficiente. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é óbvio que ele vai ter que ter mudanças, e vai ter uma amplitude até que legal. Só que eu estou dizendo o seguinte, da maneira que ele está, eu assinaria, cara, numa boa. Para mim, se o cara falar, eu não quero que muda, eu assinaria. Sabe por quê? Porque a gente sabe que as coisas, elas se atualizam. E a gente tem a questão da morosidade da justiça, que você pode pegar artigos que são semelhantes para serem aplicados até, tá? Quando a gente fala numa questão civil. Então, para mim, não teria problema, eu assinaria do jeito que está. O cara falou, olha, você como pesquisador, você assina, olha, de comum acordo. Só que por isso que eu estou falando, aqui a resposta até agora, todos foram sim, né? Não, eu assinaria, mas esse código aí eu não assinaria, porque eu acho que ele está desatualizado. Estou falando dentro de ética. Não, eu assinaria um código de ética, eu assinaria do fórum. Mas eu acho que o que eu falei, esse código tem que servir de base, pegar uma comissão de juristas, fazer um código mais novo, colocando mais civil, e depois disso aí, de tudo isso aí eu assinaria. Com certeza, porque o código de ética, né, você tem direito de defesa. Você não vai ter uma comissão disciplinar que tem que ser criada a comissão disciplinar para investigar a pessoa que cometeu o erro, o problema ético, né? Vai ter que ser verificado. E a pessoa vai ter direito de defesa. É o princípio das sindicâncias, dos processos administrativos, é isso aí que acontece. Precisa atualização do código para atualização da situação de hoje? Deveres. Precisa fazer. Quem poderia elaborar esse princípio dessa elaboração? A LASSO. A LASSO seria hoje uma instituição que poderia fazer isso aí com o apoio dos ufólogos, dos juristas que tem dentro da ufologia. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm bastante conhecimento nessa área judicial dentro da ufologia. Então, isso é fácil. O grande problema que a gente vê, inclusive eu vou finalizar, ser bem breve aqui, o grande problema é que os ufólogos têm medo que esse efeito de padronização de diversas formas ali, por exemplo, punam aquele pesquisador que gosta de fazer a pesquisa dele sem compromisso. Ele é uma pessoa que ele não atua, ele só faz a pesquisa dele, ele não está interessado em lançar livro, não está em nada. E esse é o medo que as pessoas têm, né? Muitas pessoas me procuraram quando a gente estava discutindo sobre isso, justamente nessa situação. E aproveitando aqui, gente, a questão seguinte, o Sabino não está mais aí, mas a gente precisa entender e precisa colocar nesse código de ética também a diferença entre uma pessoa que é youtuber e a outra pessoa que é pesquisador, certo? Sim. Eu tenho a questão da pesquisa, certo? Eu sou pesquisador. E eu tenho a ABEXO. A ABEXO, o que é? É uma situação de ser youtuber, e por outro lado também é uma escola, certo? Então eu me encaixo em 3 parâmetros: escola, youtuber e pesquisador, certo? Eu tenho que ter foco em cada uma das situações.
Já o Wellington, ele é uma pessoa, ele é um youtuber. No caso dele, Mas ele é adaptativo, parte, Clemba. na parte dele, ele está vinculado às regras do jornalismo. É E assim, a parte minha, eu estou vinculada à parte da não, o Kleber, da ele ufologia. é o que eu ia dizer Certo? agora. Então, a gente precisa saber exatamente tem o que que ser é cada um identificado do seu lado. primeiro que eu acho o seguinte, para fazer esse código de ética antes. Mas Tem é que que tá, saber... Adriano, Peraí, deixa eu falar aqui, para não Fábio. confundir, Mas sabe, deixa eu terminar, deixa eu concluir o que ele vamos disse. falar claro, vamos falar a questão clara. Acontece o seguinte, Ah, primeiro, está sendo discutida aqui ah, a questão do código de ética. ah. Só que antes do código de ética funcionar, se for por OCIP, você vai ter que ter a questão estatutária. Na questão estatutária é que vai falar um Sim. pouco disso também. Então, Tem que saber quem é o ufólogo, primeiro. Não, mas é que tá, no próprio código de ética, lá que coloca saber. pesquisador, ufólogos, entusiastas, que eles podem ou não se associar, tá? Então, vamos supor, a pessoa que vai se associar é a pessoa que, de certa maneira, ela vai ter algum benefício, tá? Qual o benefício? Se profissionalizar, se ele quer ser um repórter, se ele quer ser um cientista voltado à questão botânica, que viu uma mutação, que um possível, digamos assim, OVNI pousou ali. Vamos viajar um pouco, tá? Só para você entender. Então, essa questão que o Dirceu coloca, o código de ética, ele é abrangente, não tem muito problema disso. A questão é como se vincular. Porque quando você está falando de uma questão federativa, você vai ter o fator empresa. Nesse fator empresa, no estatuto, lá vai rezar quais as abrangências, entende? Porque o MOCIP, só para o pessoal entender, se chega não vou falar que é isso, tá? Vamos supor que a gente tem um museu lá de Varginha que foi interditado, ó, vamos colocar bem, tá? Porque é dentro do segmento, eu poderia ir mais, mas vamos falar isso. O Museu de Varginha, foi desviado dinheiro lá da prefeitura dos 2 milhões que é colocado todo ano. O que acontece? Você tem em Varginha uma municipal, tá, da federação, e ela viu que existe isso, ela pode fazer uma impugnação e ela pode administrar enquanto a prefeitura está em investigação e ela tomar, entendeu, posse temporária do local e administrar uma boa. Então você vê que o poder do OCIP, ele é muito grande, tá? Nesse quesito. Então, só para o pessoal entender, o negócio parece ser complexo, mas dentro da ufologia, o que mais tem é pessoal do direito, tá? Para discutir isso aí. Então, isso vai gerar, primeiramente, olha como é que é a situação, pessoas da área da ciência, tá? Que tem bastante. Depois você vai pegar pessoas da área do direito, tá? Para estar vendo essa questão da legitimização, de legitimar, né? Aí você vai pegar as pessoas que vão acolher os mais distintos públicos possíveis, tá? Então, o que eu falo para você, o negócio, ele é grande. Só que, por isso que eu estou falando, eu já tenho em mente como que é a formação disso, porque eu já atuei nisso, em vários segmentos, tá? Desde moradia, como projetos sociais, enfim, isso aí, para mim, não é difícil. Embora tenha poucas pessoas que lidem muito bem com isso, tá? O que ocorre? Aí é que está a questão. A galera quer fazer isso, mas ninguém sabe como definir isso, entende? Eis a questão. A questão do código de ética é um dos princípios. Existem outras coisas jurídicas que tem que se fazer. O São Pedro falou, olha, eu tenho que pagar meu DARF, olha, eu tenho que estar fazendo, entendeu, pagamento do contador. Existem despesas. Toda a burocracia. Existem despesas. Fábio, o grande problema é que a gente está dando voltas e voltas e voltas. Não é volta. Mas vamos analisar uma coisa. Responder sua pergunta você não respondeu. Você falou. Mas vamos analisar uma coisa. Vamos analisar uma coisa, tá? Vamos supor que um grupo agora, como aconteceu, né, a Laço formou um grupo de pessoas agora em dezembro, certo? Vamos supor que esse grupo de pessoas resolva pegar esse código de ética e trabalhar esse código de ética em cima disso, criar esse código de ética, atualizar esse código de ética e coloca isso aqui como um dos parâmetros. Só pode atuar na área da ufologia quem tem certificação. E aí, quantas pessoas nós vamos ter hoje no Brasil?
certo? Isso Sim. pode acontecer? Isso pode acontecer. E Já aí quem vai perder com tudo isso? A sociedade de modo geral, as pessoas, por exemplo, Não. que estão... Sim, Não então, necessariamente. você disse que não é uma coisa complexa, é uma coisa extremamente complexa. Não. Depende, porque É dinheiro... complexo para tem muita unir, gente é na complexo para ufologia. unir. Não, tem muita gente na ufologia Sim, que inicialmente banca isso. Isso eu sim, falo mas pra acontece... você. mas aí que tá. O Banca. problema é os mal intencionados. Mas certo? eles vão estar fora, porque eles não vão assinar. Adriano, responda a pergunta lá na parte jurídica, por favor. Não, a questão jurídica que eu vejo é porque ninguém pode ser o dono do código de ética. Se existir a ufologia e tem um ufólogo, a gente primeiro tem que identificar quem é o ufólogo. Quem é o ufólogo no Brasil? Primeira coisa aí. Segundo, ninguém é o dono do código de ética. O código de ética tem que ser gerado. Eu acho que o ideal seria uma organização Complemento. que unisse todo o Brasil. Sim. Que unisse todo o Brasil. Aí que seria o ideal. Né? Porque a gente sabe que cada região vai ter seus interesses, cada ufólogo de cada região tem seus interesses. Aí por isso que é complexo. Quando o Gleiber está dizendo que é complexo, com relação a isso. Não é simples você fazer um código de ética, identificar quem é o ufólogo, pegar uma organização só que junte todo o Brasil com várias regiões, com vários interesses. É isso que ele quer dizer, o Gleiber, não é isso, Gleiber? Exato. Então, Você precisa descrever o que é uma coisa e o que é outra coisa. Mas Aquela palavra você sempre fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, aí não vale. Tem que exemplificar. Um exemplo, você aí tem 3 funcionalidades. Você é escola, ufólogo e pesquisador. Exato. Como escola tem a responsabilidade da escola. Se ela tiver... Se eu for pesquisador, como pesquisador, eu tenho as responsabilidades de pesquisador. E como youtuber, eu tenho as responsabilidades como o youtuber, como que entra na parte do jornalismo, certo? O jornalismo tem éticas que tem que ser cumpridas, certo? O youtuber, ele está vinculado à questão ética do jornalismo, além das responsabilidades civis. O youtuber tem que obedecer o marco civil também. Exatamente. Exatamente. Como pesquisador, você tem que ter a ética e você tem que pesquisar e apresentar o teu trabalho. Quem vai julgar vai ser uma outra comissão, um outro grupo que vai poder dizer assim, olha, eu não concordo muito com esse trabalho, então eu vou lá e vou verificar se esse trabalho está correto ou não. Ele vai refazer exatamente como o pesquisador fez a pesquisa e vai chegar a um resultado. Ele chegou ao mesmo resultado, beleza. Ele não chegou ao mesmo resultado, ele vai chegar e dizer assim, encontramos um outro resultado. Aí vai vir terceiro pesquisador que vai refazer... Porque é o seguinte, mas é questão disciplinar, poxa. Deixa eu falar aqui, só um pouquinho, Fábio. Existe o código de ética da enfermagem, o código de ética dos advogados. Se existe o código de ética dos ufólogos, só quem tem que ser os ufólogos. Não pode entrar, entusiastas não podem entrar. Pode. Mas só se atingir o código. Desde que ele tenha treinamento, ele pode. Mas eu entendo o que o Gleiber quer falar. Se o cara é um jornalista, ele tem que ser o código de ética do jornalista. Ele está correto. Você tem que separar, Fábio. Você não pode enquadrar todo mundo de maneira... Mas vocês estão vendo como punição direta. Nem tem punição ainda. Tá? Mas aí é que tá. Você não pode, por exemplo, lançar uma punição em cima do Wellington por ele ter publicado uma informação que não é verdadeira. Não, eu dei um exemplo. Porque ele não é pesquisador, ele só está replicando uma informação de alguém que mostrou algo para ele. Você colocou lá a história na beira da estrada lá que ele encontrou o negócio lá. Ele encontrou, ele foi lá, filmou, olha, já encontrei isso aqui. Mostrou. Ele não está fazendo nada errado, ele está mostrando. Aí quem que vai ter que ir lá? É um ufólogo, um pesquisador, que vai fazer a pesquisa lá e ele vai dizer, olha, existem evidências substanciáveis de que o fato é concreto. Não, aí esse cara está entrando no código de ética. Aí esse cara aí entra no código de ética. Né? Esse ufólogo. Esse último entra. Exatamente. Esse entra no código de ética. Esse último certo? Entra. Ele pode dizer que existe condições substanciais para comprovar o fato ou não, certo? É isso lá. Ele não pode ser, inclusive, mesmo que ele esteja no código de ética, ele não pode ser responsabilizado por ter falado que era ou não era.
ele não está difamando nada, ele está baseado nas informações dele, ele chegou Não, a por opinião, ele não pode ser punido por opinião. Exatamente, ele chegou a esse resultado mediante as pesquisas dele. Se alguém foi lá e comprovou que ele estava errado, a pessoa vai lá também e vai dizer, olha, entende? Então é uma coisa bastante complexa, gente. O Kleiber, não é tão complexa. Vocês estão fazendo um alarde. Não, por isso que eu é falei, complexo sim. peraí, não é tão complexa assim. Não, Fábio, É fácil. Não, deixa eu concluir, deixa eu falar um minuto. Tá falando sobre outro Eu aspecto. tenho lá uma distrital, tá? Eu sou assistido pela municipal e pela estadual, tá? Então, ou seja, eu tenho uma questão hierárquica e pessoas que trabalham, tá? Dentro desses braços. Então, Sim, aquela mas pessoa, se ela quiser entrar... Peraí, deixa eu falar. Tá falando de outra coisa. Não, eu tenho que falar porque é a questão disciplinar e vocês estão fugindo da questão disciplinar. Então, o que ocorre? A questão que eu citei para o Wellington, que foi bem a grosso modo, tá? Foi bem a grosso modo, porque ele não estava compreendendo. Eu falei, eu tenho que passar para ele, para que ele tenha compreensão, e daí ele formar a opinião dele, se ele assinaria ou não o código de ética. Ele falou que a princípio não, por quê? Porque tem muita gente que poderia fazer ameaça daquilo que ele investigou. Por quê? Porque os caras vão falar, pô, o cara não entende, aí o que o cara já está falando? Aí que eu falei para ele ia ter toda uma questão disciplinar. Ele estaria escolhendo uma questão federativa para justamente ele ter um conhecimento e ele poder ter argumentos melhores de apuração. Entende? Isso que eu falo que é uma questão disciplinar. A questão do Klemba, se ele é pesquisador, se ele é escola, ele vai ter que passar por uma disciplina básica. Seja uma questão estatutária, que vai fazer um questionário rápido para ver se ele está apto, tá, de maneira dissertativa ou não, tá, não sei como vai ser isso, mas óbvio que não vai ser às cegas, o cara pagou, o cara já é o que ele quiser, não é assim que funciona. Não, mas é uma questão do MOCIP, tá, não é assim que funciona. Então, o que eu tô falando... Fábio, eu não sei se você participou quando foi feito as diretrizes da comissão do fólogo. Não. Antes da nomeação da CBU do fólogo. Não, eu conversei com o Gebaer diretamente. Não, então, se você não sabe, então, o que está escrito naquela questão da carta enviada ao Ministério do Trabalho, certo? Quando foi feito... Não, mas aí é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não. Quando foi enviado o documento para o Ministério do Trabalho, Roberto, né? Roberto, se você puder me ajudar nessa interpretação, foi feito um estudo foi feito 2 equipes com 10 ufólogos, foram convidados mais de 100 ufólogos. Desses 100 ufólogos, apenas foram selecionados 10 ufólogos, né? 5 numa reunião, 5 da outra, na qual eu fui um dos convidados, certo? E a gente respondeu a um questionário. Esse questionário foi enviado pelo Ministério do Trabalho para a LASO, e a LASO fez esse documento. É o normal. Fez esse documento, né? O documento é de... Deixa eu ver aqui. A data é grande, a minha resposta foi bastante grande aqui, né? Então, eu coloquei todas essas informações. Cadê o documento inicial? 12 de junho de 2023, certo? Então, o objetivo principal da mensagem era convidar, né? Então, foi me convidado, a LASO me convidou para fazer parte dessa comissão, e foram lá discutido características ou atribuições da ocupação do ufólogo, descrição das atividades executadas no dia a dia pelo profissional, os deveres e as responsabilidades do ufólogo, que compreende, além das pesquisas e das divulgações ufológicas. O item 3, que foi o outro lá, o cumprimento ao ufólogo, não se permite ao ufólogo no desempenho de suas atividades e estudos. Qual que é a próxima pergunta? Porque é grande, porque teve a resposta. Então, minha resposta foi grande com relação a isso. Certo? É que isso aí é diferente, né? Todo esse documento foi enviado ao Ministério do Trabalho. Mas isso é outra coisa. E a partir desse documento que foi instituído a classificação brasileira
classificação do ufólogo na CBO. Deixa o São Pedro falar. Vai lá, Samir. Então, e Fala agora melhor sobre isso. quem hoje poderia ser atribuído como ufólogo? Você é ufólogo? Eu? Eu sou ufólogo? Porque eu estou vendo que a atribuição de ufólogo é você se atribui como ufólogo. Não, tem uma formação para isso. Tem Mas que ter e a formação? pra isso. Qual é a formação? A outra de escolaridade mínima exigida, Meu, eu não sei, formação no exercício da ocupação. O que mais? Característica, carga horária, denominação de cursos exigidos ou recomendados. Exatamente, foi por isso que eu falei. Carga horária. Enfim, Roberto, fala mais sobre isso. Você que participou diretamente desse caso aí. Vamos lá, pessoal. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa definir 2 pontos muito importantes. Ocupação é diferente de profissão. Eu já expliquei isso. Sim. Nós conseguimos que a ufologia seja reconhecida como ocupação. Exato. Agora, o reconhecimento da profissão de ufólogo é outro assunto. É bem mais difícil, né? Esse assunto é muito difícil, algo não é fácil de estar fazendo. Aí eu vou unir tudo que vocês estão falando num balaio, vou bater. Primeiro ponto. O próximo passo é verificar o que irá formar o ufólogo. Se vai ser um curso superior, se vai ser uma pós-graduação, se será um curso técnico. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, quais as matérias que precisarão ser estudadas para que a gente tenha uma carga horária de um curso? Vai ter que ter astronomia, física quântica. Vocês imaginam quanta Ciência coisa dos materiais, a gente vai ter que fazer? arqueologia. Mas, o São Pedro... Mas não só coisa complexa. Ô, São Pedro, acontece o seguinte, não tem que complicar tanto. Eu já conversei diretamente com o Dr. Júlio, outras pessoas do grupo, até antes disso, né? Você sabe que eu sou super questionador, gosto de definir, entendeu? Para que não tenha atribuição tão problemáticas, né? Porque você viu que a discussão já está gerando uma coisa que está inflacionando, né? Então, o que ocorre? Dentro dessa questão, primeiramente, como ufólogo, ele ia ser colocado como um investigador, como um repórter. Por exemplo, lá, como a questão de ocupação, você tem conhecimento dentro de uma linha biológica e dentro de uma linha, vamos colocar, astronômica, que você define alguns parâmetros. Então, você passa a ser um repórter exclusivo, seja lá qual emissora quiser te contratar, e você está dentro daquele perfil, inicialmente. Porque acontece o seguinte, o que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas aqui, é que a ocupação de ufólogo já existe registros na categoria. A gente sabe que o Saga foi um dos primeiros a fazer o registro e tudo mais, e ele precisou fazer algum curso? Não, ele já entende, ele já é da área. Ele é de uma área mais da hipnose, digamos assim, é uma pseudociência também, é uma área que está ligada, digamos, à psicologia, beleza, mas ele está lá, ele fez o registro dele. Então, ou seja, antes de qualquer tipo de regra. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ver os pontos e se atentar muito bem a isso, porque senão acaba virando uma salada galáctica, e a gente não quer isso. Mas, Fabinho, tem um ponto importante que é o seguinte, é diferente a gente falar igual o jardineiro. Jardineiro é uma profissão. O que forma um jardineiro? Sem dúvida. Só que agora a gente vai entrar. Essa salada, Fábio, vai precisar ser desenrolada. Ajustada. Enquanto você não definir o que vai transformar o polo de ocupação, tem outro passo. O que a gente vai fazer para a ufologia virar ciência, pessoal? Impossível isso agora. Não é impossível. Não é impossível. Agora, nesse momento, é possível. Sim. Sabe? Vai estar, como eu falei, e a gente vai ter que juntar esses cacos. Não adianta, não tem como não fugir disso. Eu estou em contato com esse eu vou até falar uma coisa aí que eu quero que agora está no canal, depois eu até comento. Mas, enfim, né? Primeiro ponto é assim, poxa, tá aí na parte no Brasil, tá como
parte de esoterismo, né, precisa mexer nisso. Aí vem todo o estudo para passar de pseudo para ciência. Gente, a gente está anos atrasados em relação a isso. Porém, em relação à ocupação, estamos adiantados. Aí tu vai ter outro. Agora não Aí, existe. Roberto, aí já tem. No mundo, Aí já gera. no mundo já estão existindo universidades que estão tendo cursos de ufologia. No México, tinha é lá no Oriente Médio, não, Ucrânia não. Ai, caramba, agora me fugiu da cabeça. E já está tendo outros movimentos para que se tenha ufologia nas universidades. Tá? Depois eu coloco o link aí, um dos links dessa faculdade no México que tem. Tá? É inclusa numa carga horária. Então, esse processo nós vamos precisar fazer. De que forma? Ainda não sei. Mas a gente vai precisar dar esse passo. Eu acho que é tudo um conjunto, como eu falei, de informação. Porque você imagina, o Fábio até comentou, você pode preencher o sim. É só ser discutido. Travou, São Pedro. Mas aí vai ter outro problema, que exatamente o Edneu fez uma live com um grupo aí, que eles... Deve ser SU, pô. Quando formalizou, calado. Aí eu te digo, e vai entrar os esotéricos e os místicos? Eu acho difícil entrar. Mas é que tá, mas no próprio código de ética tem vertente que tá lá holística, entende? Então, mas Fábio, para isso passar, sim, mas para isso passar, não tem, eu tenho uma visão, eu acho que para isso passar de uma maneira que seja ciência, tem que ser pela metodologia científica. Não tem como você colocar místicos, esotéricos. Eu também concordo. Aí é que tá, Adriano. Mas aí você vai começar a separar as coisas, aí nunca vai ter. Mas não tem como, Fábio. Gente, na verdade é assim, ó. Na verdade está sendo confundidas as coisas, né? A classificação classificou o ufologista dentro da categoria do Código 5168. O que é o 5168? Esotéricos e afins. Quem faz parte desse grupo são esotéricos, são paranormais, ufólogos, e daí tem as famílias afins que entram os astrólogos e numerólogos. Mas certo? É um problema, sabe, gente? Mas cada um está dentro da sua área. Mas é adaptativo isso, não precisa discutir uma coisa que é adaptativa. Certo. O problema é que a gente está criando um oceano. O problema é que a gente está criando um oceano, certo? Dentro de um campo de futebol, certo? Nós não precisamos... Eu acho que não, viu, Cleba? Eu acho que não. O fato é o seguinte, o fato é que tem que definir exatamente o que é uma coisa, quem são os ufólogos. Para ser ufólogo, o cara tem que ser enquadrado dentro de alguma categoria, certo? Sim. Ele tem que estar dentro de uma categoria. Ele tem que desenvolver pesquisas, ele tem que ter artigos, ele tem que ter formação. Ele tem que estar dentro de uma dessas áreas. Não, mas não pode dificultar tanto, Clemba. Não é dificultar. Todo mundo vai ter abrangência. Não é dificultar. Você não pode levar para um hospital uma pessoa e dizer que ela é médico sem ser... Mas é uma pseudociência ainda. Mas, por isso que é adaptativa. Escuta, e OVNIs, eles existem? Sim. OVNIs existem? Sim. Você consegue ver OVNI? Você tem estudos, você tem materiais. Você tem estudo. O que é ufologia? Ufologia não é estudo de OVNIs? UFO não quer dizer OVNIs? Por enquanto é uma paraciência. Nomenclatura é ciência, certo? O que está faltando da gente fazer? Está faltando nós, ufólogos, que se dizemos ufólogos, criar vergonha na cara, certo? E começar a escrever artigos científicos e publicá-los em revista de renome nacional e internacional. Mas certo? isso já é feito. Não é feito. Isso já é feito. Quantos artigos científicos você tem
publicado até hoje. Fábio. Isso é Não, muito pouco. eu estou dizendo que no Brasil... Não, Fábio, você é um no Brasil. pesquisador de renome. Quantos artigos científicos você tem? Eu não tenho, eu tenho participação. Eu não Participação, tenho mas você tem algum artigo científico publicado? No Brasil, acho que tem um Não, rapaz você tem. O que tem que entender, Clember, é o seguinte: tudo tem um incentivo. Tudo tem um incentivo, Sim. tá? A partir do momento que você se intitula, tá, um pesquisador, um ufólogo, ou um entusiasta, e você queira fazer parte de alguma coisa legítima, tá? Uhum. Pode ser um MOCIP, que está numa questão aí estatutária, dentro de um código de ética. Eis a questão que está sendo discutida aqui. Então, Sim. você pode pegar lá, por exemplo, da revista UFO, que é a revista que mais publicou matérias. Ela publicou mais matérias, mas ela não tem tantos artigos. Aí você pega a LASO. A LASO tem o quê? 3 artigos que foi publicado? Então, ou seja, que é dentro de uma empresa mesmo, voltada ao segmento de ufologia. Sim. Olha a situação. Você Aí é uma situação diferente. Infundada. Aí é uma situação diferente. Você tem uma instituição e você tem um pesquisador, certo? Mas acontece o seguinte... A instituição ela pode servir como regulamentação. Por exemplo, eu criei o ABEX. Eu vou fazer uma pergunta para o Edneu para resolver essa questão. Vou fazer uma pergunta para o Edneu. O Edneu está só observando a pergunta dele. Edneu, é possível um místico, um esotérico, fazer um artigo científico, publicar, Edneu? Edneu já... Sim, eu estava tentando qualquer pessoa pode fazer artigo. Eu estava tentando participar aí, porque a minha visão já é diferente, tá? Já começa daí. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas se rotulando como tal. Mas eu acredito, na minha visão, você não consegue, sei lá, pegar, digamos, uma ocupação, uma função, uma profissão de ufólogo, sendo que você não tem, pelo menos, alguma característica dentro, sei lá, de uma ciência. Então, você não é um agrimensor, você não é sei lá, qualquer tipo de profissão dentro de uma capacidade, digamos, acadêmica. E outra, o que eu vejo dentro do estudo que eu tenho dentro, tanto da parte da ciência, como também da parte, digamos, da observação. Porque eu já tive muitas observações, eu já vi várias coisas, tá? Por isso que é a razão de eu ter escrito um livro. Eu sou um experimentador. Mas o que eu vejo que é muito difícil, porque eu vejo as pessoas, não, eu sou ufólogo. Eu sou ufólogo. É fácil você chegar e falar que é ufólogo. Agora, onde está a metodologia que você se posicionou como ufólogo? Aí você fala, não, mas aí a gente tem que ter um artigo, tem que ter uma pesquisa, será que é só isso? E os conhecimentos que você tem que ter. Essa é a questão. Tem conhecimento geral, não adianta. Você tem que ter, pelo menos, um pequeno conhecimento de várias atividades das disciplinas científicas. Você precisa conhecer um pouquinho de tudo. E como, por exemplo, para você se formar, digamos, dentro de uma academia, eu até conversei isso aí, até com a Rose, que tem um trabalho exemplar dentro disso, né, de levar a ufologia a uma academia, de se tornar, digamos, não um cursinho dentro de uma universidade que está explicando alguma coisa, mas de realmente formar um cara para se dizer, poxa, a minha profissão, eu sou formado como ufólogo. Então, eu acho que a gente está longe disso, na minha opinião. Eu acho que esse passo que a gente está dando é naturalmente saudável, todo mundo está indo numa busca. Mas eu acho que para a pessoa se considerar mesmo, ele tem que ter uma característica, não só, por exemplo, eu sou um geólogo, e eu pesquiso, digamos, a disciplina da ufologia, né? Mas por eu ser um acadêmico em geologia, mas eu não sou acadêmico em outras atividades. Quer dizer, eu só vou conseguir pesquisar dentro como ufólogo só aquilo que é inerente ao que eu estudei, do que eu sou formado. Então, eu acho que parte daí, eu acho que, por exemplo, o cara, para poder hoje se tornar um ufólogo mesmo, ele precisa ter pelo menos um pouquinho de cada tipo de... A universidade ia ter que ter uma cadeira de metafísica. Mas sabe qual que é o problema, Adriano? Por isso que eu falo, eu sou ufólogo. Eu sou apenas um curioso, eu posso até me considerar um pesquisador, acredito. Né? A matéria, eu tenho a minha matéria, meu. Eu tenho a minha.
Eu não pesquisei matéria de ninguém. Eu tinha a minha casuística, as coisas que eu passei, as coisas que eu experienciei. Mas só porque eu experienciei, eu vou me considerar um ufólogo? Não, eu não me considero um ufólogo, porque eu acho que é o seguinte, a ufologia, ainda para se tornar profissão, na minha opinião, eu acho que ainda está longe para poder chegar no ponto de querer, digamos que, formar uma universidade que possa esclarecer várias disciplinas científicas, porque o cara tem que ter, Adriano. Não adianta você ser, por exemplo... Esse eu estou entendendo. Não, eu acho que não é. Então, você conhece alguma coisa, vai de eletrônica, você vai lá, você vê aquela coisa que te compete. E as outras coisas para você pesquisar? Você vai precisar de um outro fólogo para fazer... Entendeu? Então, é complexo o negócio. Agora, é tal negócio que foi, tudo bem, já foi manifestada a ideia que, poxa, tudo bem, a ocupação de ufólogo. E daí, a ocupação de ufólogo? O que é que veio a ser isso? É o primeiro passo, eu acredito. Mas eu acredito que essas histórias, até conversei isso aí com a Rose uma vez, ela até propôs uma ideia brilhante disso aí. Eu achei incrível a arquitetura, ela como acadêmica, dela ter formado a ideia realmente de levar, digamos, não a ufologia como um cursinho interno. Um cursinho você pode ter. Agora tem um negócio, desculpe, o cara vai lá, ele vai lá numa palestra, ele ganha um diplominha, ele já é ufólogo. Pô, não é assim, vai lá fazer uma palestra, já é um ufólogo. Entendeu? Eu não vejo que é assim. Então, por isso que eu acho que, no meu posicionamento, eu não me considero um ufólogo, eu me considero apenas um curioso. Eu apenas tenho um canal de divulgação de ufologia, que é o canal que eu administro. Mas eu acho que está longe ainda isso aí, na minha visão. Como eu acho ainda que está longe de ainda haver um contato assim universal, mundial, que nem o pessoal acredita. Agora eu estou ouvindo papos que até o ano que vem. O ano que vem, eu não acredito nisso. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que acredita nisso. Tem aquelas pessoas que acreditam, outras não. Eu acho que isso ainda vai ser um processo demorado. Eu acho que o próprio homem ele ainda não está preparado para esse tipo de evento. E se acontecer, vai acontecer mais acredito, com pessoas que nem foi dito aqui, até o Celso mostrou esse lado, por exemplo, da humildade do ser humano, que o ser humano não é humilde. Imagina, por exemplo, aparecer alguma coisa para realmente um cara que é ufólogo mesmo, que é um cara que nem esses de ponta. Eu conversando com o Gevaer já várias vezes, ele mesmo falou que ele nunca viu nada. No entanto, ele era uma personalidade que ele levou a ufologia mundialmente. Pois é. Ele foi embaixador brasileiro da ufologia no mundo. Sim, sim. E outra, será que ele era necessário ele ver um disco voador que nem eu já vi, para ele acreditar nele? Não. Ele foi obrigado a ver um extraterrestre para acreditar que existe? Não. Né? E você vê, tem pessoas já que têm um nível que até hoje questiona esse lado da ufologia. Mas eu sei por que questiona. Porque está entrando em choque com outras vertentes de coisa que trabalha, das coisas que faz. Mas acho que, no fundo, ele acredita. Mas ele, às vezes, pelo fato da própria profissão dele, ele não colocar isso em tua pauta. Eu mesmo, cara, durante todo o período da minha vida, eu sempre evitei parente, amigos até. Não hoje, né, que eu tenho muito amigo no setor. E cliente. Como eu atendo cliente, eu sempre tive medo deles saberem que eu tenho um canal no YouTube. Porque, na minha visão, eu falo, pô, meu cliente vai ver que eu estou metido com ufologia, vai falar, pô, esse cara é maluco. Porque é assim que o pessoal pensa. Agora, o pessoal que, por exemplo, nunca teve experiência, agora, será que para ser um ufólogo é só apenas você fazer um artigo e você simplesmente pesquisar um caso? Né? Será que é isso? Será que é isso? Mas foi por isso que o Glema falou que é complexo. Entendeu? Pois não, o negócio é complexo mesmo, Glema. Então, quer dizer, poxa, então é tudo coisa, né, que eu penso dessa forma. Agora, cada um, eu tenho o direito de pensar da minha forma, porque eu tenho uma visão diferenciada. Por quê? Porque eu já tive em âmbitos metafísicos, já estudei toda essa parte, religião, essas coisas, já me meti em tudo quanto é tipo de coisa para tentar buscar uma resposta
disso aqui que eu escrevi. Não sabe por quê, Edneu? A grande questão disso é porque a ufologia ela é multidisciplinar. A ufologia ela é multidisciplinar. É difícil, agora é que nem, por exemplo, o Dirceu. O Dirceu, tudo bem, acadêmico, é química, tarará, tudo bem. Ele vai pesquisar só aquilo que ele conhece. E como ele se completa realmente com ufólogo? Se não tiver outros ufólogos, em outras situações, em outras atividades, é para poder completar. Então, é o que eu digo. Se tirar a ciência, a ufologia não existe. Se tirar a casuística, amigo, ela passa a não existir mais. Porque a ufologia hoje ela está baseada em casuística. Só Sim, casuística. Né? Diz que uma prova, uma ou outra, que tem aí no mundo, existe uma prova ou outra, né? De sapata, de peso da aeronave, da nave, esse tipo de coisa. Existe. Mas também existe muito engodo, muita historinha que o pessoal cria por aí. Né? Entendeu? Então, eu vejo que a gente está tratando realmente de uma coisa bastante complexa. Eu não acho que é tão fácil assim que nem o Fábio está falando. Não, não é fácil, não. Não, eu não acho que é tão simples, não. Porque, pô, você se rotular como ufólogo, pô, eu vejo cada um se rotulando como ufólogo, eu dou risada, eu falo, poxa, eu conheço 100 vezes mais do que esse cara e não me considera, e o cara se considera. Então é fácil você se considerar. Então eu acho que eu nunca vou me considerar um ufólogo. Por quê? Porque se eu me considero um ufólogo, eu tenho que me calar e me colocar, digamos, numa diretriz que nem, digamos, desse código, vai? Esse código aqui, né? Eu tenho que colocar. E eu, como não sendo, eu posso falar o que eu quiser, porque eu não tenho que provar nada a ninguém. Então, eu estou falando apenas como curioso, não estou falando como cara científico. Sendo que eu tenho uma base científica em tudo isso, eu tenho uma base esotérica também. E você vê que minha opinião é o seguinte: eu acredito que, por exemplo, a ufologia científica ela não vai sobreviver sozinha. Chegar lá na frente, ela vai precisar desse lado, digamos, da espiritualidade para explicar coisa que a ciência não vai explicar. Já dizia o general Mas tem Uchoa. pessoas que é tema que vai ficar nisso. Já dizia o general Uchoa, né? Isso aí. Porque sabe o que eu vejo? Eu vejo que chegou num ponto que não sai mais dali, meu. Ó, cara, há 10 anos eu estou falando, a ufologia está patinando. Eu não vejo sair do lugar. Ou você viu, Adriano? Eu falava isso há 8, 9 anos atrás, sabe disso que eu falava? E o que está acontecendo hoje? Mudou alguma coisa? O que mudou? O que veio de coisa nova? O que descobriu de coisa nova? Só mudaram a nomenclatura de OVNI para o AP, para quê? Para poder ter uma gama maior de abranger uma gama maior de fenômenos. Ou talvez confundir, né? Eu não sei se é para confundir, mas eu acho que é o seguinte, sabe qual é o problema que eu acho, gente? Já que está falando isso é uma opinião particular minha, eu não quero que ninguém me siga. É por isso que eu falo, eu sou curioso, amigo. Eu não sou ufólogo, tá? Eu tenho um canal de ufologia, mas não sou. Não me vejam como ufólogo. Eu acho que eu não conheço nada de ufologia, que nem grandes nomes aí, que nem Marco Petit, que conhece um monte de coisa, que nem Doutor Irene Grange, que nem o general Uchoa. Tony, que conhece. Eu não conheço nada. E eu, por não conhecer nada, eu não me rotulo isso, eu não vou me rotular nunca. Né? Pessoal, vamos pegar um pouquinho da opinião aí do Roberto. Tá bom. desculpa, Eu vou fazer o seguinte, pega aí, ô Roberto, fala aí. desculpa eu Pedro. interromper, senão eu vou ser um homem descasado. Tá bom. Tá bom. Mas olha, um debate legal. Gratidão pela conversa, Edneu, pelo espaço aí no canal. Adriano, gratidão aí de seu, Fabinho. É legal a gente ter essas discussões acaloradas, mas é bom estar com pessoas que se respeitam em primeiro lugar. Com certeza. Né? A gente não pode concordar nas mesmas ideias, mas a gente pode tomar a mesma cerveja. Aí, É verdade. Aí É isso aí, ô São Pedro. tá? Mas enfim, é legal ter esse tipo de assunto e a gente demonstrar para as pessoas que existem pessoas com seriedade, que gostam de debater o assunto, tirar essa mistificação que existe
né? E a gente vem de boas escolas de entender e não acreditar em tudo que se diz, porque até papagaio fala, né? Exato. Então a gente vai avaliar, vamos estar aí para ir contra e descobrir novas coisas, e, se possível, levar o conhecimento para as pessoas aí que estão iniciando na ufologia. Um Maravilha, beijo é no isso coração aí. dos senhores aí. Gratidão. Tudo de bom para vocês aí. E depois eu vou passar do Dirceu aí, que eu vou lá para Passo Fundo, vou pegar um friozinho lá de 2 graus. Opa, passa aqui então, pra tomar um café com a gente. Vou passar por Um cima. abraço. Ah, daí não dá, Tudo de bom, gente. Gratidão aí pelo espaço. Gratidão. Maravilha, obrigadão aí. Abração. Ô, Tchau, tchau. Tchau, Bom, tchau. Pessoal, eu vou só fazer aqui uma colocação, também preciso descansar, né? Então, tô moído, já é meia-noite e meia já, né? E preciso descansar também. Pessoal, eu acho o seguinte, a gente discutiu bastante, né? Sobre essa questão do código de ética. A gente precisa, antes de mais nada, entender quais são as questões que estão relacionadas dentro da ufologia, certo? Pautar. Então, pautar, exatamente. Então, nós temos o entusiasta. O entusiasta não se enquadra dentro do código de ética, certo? então Nós eu temos não as enquadro. testemunhas. Entusiasta, pois é. Eu não enquadro. Eu Nós não temos enquadro. as testemunhas, não se enquadram. Nós temos os contatados, Sim, com certeza. né? Os contatados, eles podem ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, certo? Até hoje a gente já sabe que existe até o sétimo grau de contato, certo? Então, e temos o casuístico, certo? Casuístico. Então, todos esses itens são pessoas comuns que elas Sim. não se enquadram dentro desse código de ética de uma forma a ser responsabilizado pelo código de ética. Estão Por fora quê? da responsabilidade, né? Exatamente. Mas O nada que a gente impede mais delas vê se transformarem dentro da em ufologia depois. são essas pessoas. Quem é o ufólogo? O ufólogo é o pesquisador, certo? Então, que precisa ter uma formação, precisa ter um conhecimento multidisciplinar. Quando eu falo multidisciplinar, ele tem que conhecer todas as disciplinas, tem que conhecer química, física, matemática, geografia, astronomia, arqueologia, ciências dos materiais, uma série, então, multidisciplinaridade, certo? Para ele poder ser um ufólogo de uma forma assim que diga assim, eu sou ufólogo. Eu não vejo ninguém hoje com essa qualificação no mundo. Eu não vejo. Realmente, é verdade. Eu não vejo. Eu vejo pessoas que se dizem que são ufólogos da área espiritualista, da área física, da área de campo e os famosos de escritórios. O que mais nós temos hoje são os escritórios que ficam atrás de um computador buscando fake news nas internets da vida, e daí eles dizem que aquilo lá é real, dando trabalho para aqueles que executam o trabalho de ufologia física e ufologia de campo, ter que explicar aquelas bobeiras que esses caras muitas vezes colocam aí para a torta de direito, ó. Por exemplo, voltou a aparecer aquele Avenida de Curitiba, era um saco plástico lá que a gente já discutiu no passado aí. Esses aí são os caras da mídia. Eu não me considero um ufólogo. Para eu ser ufólogo, falta muita formação. Eu sou um pesquisador de atividades anômalas. Com certeza. Certo? Eu sou um pesquisador de atividades anômalas. Eu estou aprendendo, certo? Eu recentemente me formei em ufologia científica. Aprendi de um monte de coisas dentro dessa área de ufologia científica. Me sinto qualificado pelo certificado. Tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. Eu estou ali na pré-escola da ufologia brasileira, ou mundial, sei lá, da ufologia, né? Isso é uma questão muito importante. Tem muita gente que me respeita. Hoje ainda eu recebi um convite para ir para uma palestra em Andradina, Mato Grosso do Sul, né? Não sei se eu vou poder ir, né? Mas recebi o convite para fazer uma palestra lá, né? Vou ter que acertar lá para ver se eu vou ou não vou. Não sei se vou ter que condições de ir, mas tudo bem. Também nós estamos para ir para Santa Catarina fazer uma pesquisa de campo lá na Serra do Rio do Rastro. Também é outra situação que a gente tem que sentar, ver. Tudo isso tem dinheiro, ninguém banca a gente disso, certo?
Então, a gente vai ter que ver se a gente vai ou não vai, tem que decidir isso aí. Então, isso é trabalho de campo. Eu gosto do trabalho de campo. Né? Eu tenho aqui na nossa região aqui dos Campos Gerais, eu tenho a história da Pedra, o caso Carvalho, tem o suposto caso que teve lá do Botuquara, tem o caso do Itaiacoca, tem o caso lá de Cássio, tem as pesquisas que o Urandir desenvolve aqui na nossa região, né? Que envolve aí o caminho do Peberu, tem os estudos secretos aqui na região, tem vários casos, tem 3 casos de abdução aqui na nossa região que eu estudei, né? O caso da pedra alienígena, né? São vários casos que a gente analisa aqui, só da região, não sobra tempo de eu ir pesquisar fora, muitas vezes, né? Então, é o trabalho de campo. Aí a questão é, onde atua o ufólogo? Né? Primeiro, pesquisa de campo. A partir da pesquisa de campo, tem a pesquisa bibliográfica. A partir da pesquisa bibliográfica, campo, bibliografia, bibliográfica, vem a científica. Então para você ter um artigo científico, você tem que ter 3 caminhos, que é o campo, o bibliográfico, e aí o artigo científico. Se você pular uma dessas etapas, gente, acabou. Você pode desenvolver um artigo científico através de uma bibliografia. São os requisitos, né? São os requisitos. Né? Mas você nunca vai ter aquela questão do trabalho de campo. Né? Precisa ser cético. Por mais que você concorde, você queira ver, você tem que sempre estar duvidando. Precisa ter essa ceticidade. Né? Senão, você acaba, de certa forma, né? Você corroborando para o resultado. Né? Estar sempre estudando, ou seja, um ufólogo, por mais conhecimento que ele esteja, jamais ele vai ser formado. Ele não nunca vai dizer assim, eu estou qualificado como ufólogo. Não tá, nunca vai estar. Tá vendo, Gideon? Não é fácil ser ufólogo. E, embasado em tudo isso, ele tem que respeitar muito a questão da ética, respeitando as testemunhas, sendo responsável, agindo com moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e coeficiência. Os princípios. Certo? Os princípios básicos da administração pública. Aí você diz assim, mas o que tem a ver a administração pública com ufologia? Tudo a ver, porque você precisa estar transmitindo para a comunidade exatamente a verdade, não além da verdade e jamais mentiras. Né? Não é questão de, vou ganhar like ou não vou ganhar like com isso, não importa, não é isso que você está. Vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro com isso, não é isso que importa. Você tem que ter responsabilidade nos seus atos, né? Bom, gente, eu não sei se você pelo que você falou aí, tá na hora aí, gente. Para ser ufólogo é mais difícil do que ser presidente. O cara tem todas essas qualidades aí, amigo. Poxa, como eu estou falando, a gente está lidando com coisa muito longe aqui ainda, muito longe, porque realmente você falou tudo aí, imagina, né, o cara ser qualificado com tudo isso. Por isso que eu acho... Veja bem, Edneu, que o papel do ufólogo é muito mais importante do que um cara que é presidente da República. Verdade. Porque ele muitas vezes ele vai ter acesso com um extraterrestre. Então, mas é isso aí, gente, muito legal mesmo. É verdade. Acho que foi bom. A gente está brincando aqui e tudo mais, mas realmente a gente está lidando com alguma coisa muito séria e muito difícil, né? E a gente vai precisar daqui para frente continuar a nossa busca, né? O único jeito, né? Mas eu ainda dou risada a muitas pessoas que eu vejo que falam aí, não, eu sou ufólogo, ufólogo, tá bom, vai, né? Tá certo. Então, gente, é o seguinte, antes de mais nada, que eu queria deixar aí para que a gente possa fazer os esclarecimentos finais aí de cada um, porque eu acho que foi um papo muito legal na noite de hoje, né? Independente das brincadeiras, tudo isso, né? Foi muito importante esse encontro, porque eu acho que deu para elucidar um pouquinho mais do grande potencial que tem, quem sabe, da nova profissão. O cara vai ter que ser realmente um cientista, né? Para poder, cientista de várias matérias, para poder realmente abranger todo esse segmento.
que eles são importantes, né? Já a gente precisa ter conhecimento. Então, na verdade, um ufólogo, gente, na minha opinião, para ser um ufólogo, você tem que ser gênio, que nem o Pemba disse aí, para ter tudo isso, essa qualificação aí, tem que ser gênio mesmo, na verdade. Então, eu queria passar a bola aí para o meu amigo aí, Adriano Paula Costa, para a gente fazer um encerramento aí, Adriano. Tem mais alguma ponderação? Fica à vontade. Eu digo sempre. Eu te dou 40 minutos para você falar. Eu digo sempre, eu vou falar você curto e rápido. Eu acho que todos nós aqui estamos no caminho, mas nós estamos ainda longe de chegar nessa história aí, de todos esses requisitos aí, porque é muita coisa, mas o cara tem que entender de várias áreas, tá entendendo? E para chegar nisso aí, você realmente tem que ser um gênio. Então, viu, só ponderando, Adriano, eu acho que foi importante, independente das brincadeiras que a gente faz aqui, a gente está falando sério, é para que as pessoas que estão assistindo, por exemplo, essa matéria, para notar que não é aquela bobeira que as pessoas pensam que ufologia é uma coisa boba de maluco. Então, para eles verem que a gente está lidando com algo, quem sabe, é uma profissão do futuro, que a gente tem que virar um gênio para, quem sabe, daqui mais 200 anos, a gente poder ter um entendimento maior. E eu, por exemplo, particularmente, eu não acredito que esse entendimento vai vir o ano que vem, que nem o pessoal está falando. Isso ainda vai demorar muito, acho que o homem tem que percorrer ainda um grande espaço de conhecimento para ele poder ter a capacidade de poder compreender. É da forma que eu vejo. Então, a gente, como eu falo sempre de uma forma bem hilária, né, e mais para brincar, que a gente está arranhando, não está nem arranhando, digamos, a lataria de um disco voador, porque é uma forma que a gente está lidando com coisa realmente completamente fora de tudo aquilo que o homem conheceu até hoje, independente de todas as disciplinas que existem hoje da ciência. Né? Então, é mais ou menos isso, Adriano, que eu acho. Né? Tá? Então, vou me despedir aqui, um abraço para todo mundo, bom final de semana. Se inscreva no canal do Edneu. Boa noite aí para o Gleba, o amigão Gleba aí do Sul. Eu estou aqui na cidade de Fortaleza, né, aqui no Ceará, estado de Ceará. Bom que tem o Nordeste e o Sul aqui, as duas pontas aí do Brasil. E no meio está aí o Sudeste com o Fábio e o Edneu. Né, o Gleba. O único defeito do Adriano é torcer pro Fortaleza. Torcedor do Lion, agora é o Lion, torcedor do Lion. Nós queríamos que o Fortaleza viesse jogar com o nosso Operário aí, mas não foi possível. É torcedor do Lion, vai dar certo aí, qualquer dia. Pois aí, tchau, pessoal, e até a próxima live aí. Maravilha. Obrigado, Adriano. Obrigado. Pega aí, Clemba, para você dar os seus esclarecimentos finais aí. Bom, eu quero agradecer aí a oportunidade da gente estar discutindo um assunto tão interessante e tão polêmico, né, gente? Não é uma coisa tão fácil assim, né? Pela discussão aqui, nós somos todos amigos aqui, né? Até pelo acaloramento da discussão, isso mostra o quanto é importante esse tipo de discussão, né? Nós estamos aí no mês que celebra aí o Dia Mundial do Disco Voador, né? E isso aqui, a tendência é só aumentar essa discussão daqui para diante. Por enquanto, ninguém está discutindo nada, mas a hora que for essa discussão para plenários, por exemplo, né, porque uma hora vai ter que ir isso aí virar lei, né? Então você aí vai ser uma discussão geral, muita gente discutindo, muita gente querendo falar, muita gente com conhecimento, muita gente sem conhecimento querendo falar sobre essa temática. E vai ter muita discussão com certeza. Né? Então, partindo de tudo isso, né, eu acredito que nós que estamos observando a questão andando de um jeito, nós precisamos nos organizar. Eu acho, na minha opinião, a gente precisa montar um grupo de pessoas com conhecimento, certo? Com conhecimento, com qualificações que pensem no amanhã e pensem assim, como que eu quero que o ufólogo seja amanhã, certo? E a gente começar a trabalhar na possibilidade da criação de cursos, certo? De repente, projetos aí para a gente apresentar para universidades, para que elas possam estar colocando os cursos, por exemplo,
à disposição da comunidade para que a pessoa vá lá, se forme, comece a ter a ufologia como profissão, porque mais cedo ou mais tarde vai ter o profissional da ufologia, né, reconhecido. Aliás, já tem, né? Já tem gente que já se inscreveu. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, ser um MEI nessa área, eu posso ser, nada me impede, né? Se eu quiser, por exemplo, trabalhar num jornal como ufologista, o que me impede de trabalhar? A CBO me qualifica para isso. Se eu tenho conhecimento para isso, conhecimento notório para isso, o que me impede de eu trabalhar, né? Eu tenho que seguir as regras da ética. Então, o princípio básico da administração pública, ela já está, de certa forma, qualificando a questão ética da pessoa que trabalha com a ufologia. E veja a responsabilidade que nós temos enquanto ufólogos ou supostos ufólogos, né? Nós muitas vezes estamos falando uma coisa que pode ser considerada pelo sistema de defesa, muitas vezes, um princípio de uma guerra mundial. Olha, vocês já pararam para pensar sobre essa responsabilidade? Já pensou se eu falo aqui que tem um ser aqui na região dos Campos Gerais e tal, e ele está deliberando um certo risco à segurança. Qual que é o meu papel como ufólogo? Eu descobri que isso existe. Eu vou guardar essa informação? Para quem que eu tenho que levar essa informação? Eu, como pesquisador, olha, por exemplo, caiu uma nave aqui na minha região, por exemplo. Eu descobri essa nave. Eu fui lá atender o caso. O que eu posso fazer? Quais seriam as minhas obrigações como pesquisador? Ele tem a Lei de Segurança Nacional, né, Glenn? Exatamente. Veja bem, a gente não está brincando de ufologista. A gente tem responsabilidades civis e, por mais que não sejamos militares, nós temos responsabilidades militares também, certo? Por exemplo, olha, isso aqui é um curso oferecido pela Laço, né, que eu fiz, tá? Esse curso aqui, esse certificado, ele qualifica, inclusive, eu ser convocado, por exemplo, para fazer um estudo, por exemplo, se acontecer um fato ufológico, eu tenho qualificação hoje, por exemplo, para os militares me convocarem para ir trabalhar com eles lá. E eu não posso dizer não. Eu não posso dizer não. E eu vou ter que cumprir as regras militares. Se for lá de ficar caladinho sobre o assunto, eu vou ter que fazer isso. Porque está dentro do código de ética. Porque a LASO acontece o seguinte, eu tenho os diplomas da LASO, mas a gente tem que entender que isso não é oficializado. Não é oficial, mas... Você não tem uma questão que sofreu, entendeu, dentro de um ministério, que oficialize isso aí. Isso é mais uma questão dentro do que a academia pratica, né? Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Não deixa de ser válido. Mas existem outras normativas, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Porque hoje, o que acontece aqui, né? A gente está discutindo primeiramente, começou com o código de ética, aí teve que estar indo justamente para a questão de como oficializar a situação dentro de um perfil de empresa. Aí dentro de uma questão empresa, não pode ser a ONG, tem que ser o CIP. Dentro disso aí vai ter os profissionais que vão segmentar a ordem. Então, ou seja, muita gente vê como complexidade, eu não vejo. Mas pode concluir a sua questão. Isso aí, entrei só para falar essa questão aí da academia, que como São Pedro saiu, só para colocar, mas não é demérito, entendeu? Essa questão aí de não ser oficial. De qualquer maneira, se teve pessoas que foram aptas, que têm um conhecimento que foi passado para frente. Então, é alguma coisa que, de certa maneira, te certifica. Eu acho que a live caiu, gente. Eu acho que a live caiu. Não, tá ativa, eu tô aqui vendo, tá ativa. Não. Tá ativa, mas tá... voltou. Tá ativa, tá ativa. Agora. Eles tinham cortado. Houve um cortezinho aí.
Mas só assim, gente. Então, dentro dessa situação, vale a gente deixar bem claro todo esse princípio, gente, né? Sempre agir com ética, com responsabilidade, né? Não importa qual a tua profissão, sempre haja com ética, com caráter e responsabilidade. Obrigado a todos aí, gente. Obrigado aí, Dirceu. Foi muito boa as suas palavras aí. Eu acho que a gente enriqueceu bastante aí, cada um que trouxe aí o seu parecer dentro de toda essa ideia, né? Uhum. E eu vou passar agora para o Fábio aí, para a gente poder dar um encerramento aí final na nossa live. Eu agradeço as pessoas que estiveram aqui, né? E para ver que tudo que foi dito aqui é no sentido de mostrar para as pessoas que vieram aqui e entraram de paraquedas, provavelmente para ver a complexidade que é esse segmento que a gente procura estudar, né? Que é o segmento da ufologia. Não é coisa muito simples, não, como as pessoas possam achar, né? Então é coisa para doido mesmo. Pega aí, ô Fábio. Gineu, só agradecer aí ao São Pedro, né, que esteve aí, o Wellington, né, o Wilson, né, que não conseguiu participar, mas esteve aí na live, né, o Clemba que esteve aí, contribuiu, né, o Adriano colocando a questão de direito, né, a questão é bem ampla, né, para ser discutida. Mas eu acho que tem que discutir primeiramente essa questão dos princípios, né, a gente discutiu as questões aí relacionadas à formação, né, a enquadramentos. Eu acho que isso torna mais fácil, talvez, aí, já que é para colocar de maneira pública isso, segmentando bem, né? Então, eu teria que estar colocando lá essa questão aí do manual, resumindo o que é, para o pessoal entender, de disciplina, né, e ética, a questões fundamentadas aí do exercimento dentro da lei, né, da criação, né, do treinamento dessas futuras pessoas, porque tudo tem que ser de maneira transparente e legal, né? Então, antes disso, não tem como. Agora, como aqui a discussão era o código de ética, mas acabou sendo ampliada, né, a situação era para ser muito mais simples, mas entrou em outras questões aí que derivou tudo isso. O que eu vejo é uma coisa que foi colocada até aqui, ó, que eu achei legal, ó. O PJCSA, ele colocou assim, ó, uma coisa é ser um youtuber e outra é ser pesquisador. Como youtuber, cumpre o princípio de jornalismo. Como pesquisador, o ufólogo cumpre a ética de pesquisador. Ele deu uma ordem que ele notou, entendeu, como um todo aí no decorrer do que a gente discutiu, né? Mas mesmo assim, a questão de escolha, de divisão, de classificação, isso é uma matéria ampla ainda, porque a pessoa ela está desde a área da geologia, como da área da gemologia, da astronomia, da área da psicologia, e ela pode se enquadrar em cada uma. O cara que é psicólogo, ele não vai querer tá indo para a área de exame laboratorial, não tem nada a ver com ele, tá? Então, a gente tem que saber separar isso, que algumas profissões, elas podem ser, sim, unidas com a questão de pesquisa, facilita, mas nem tudo a gente vai ter uma capacitação, né? Então, por isso que na ufologia é legal ter essa participação dos de mais diversos segmentos, para uma melhor análise. E essa questão, independente se vai ser federativa, se vai ser municipal, se vai ser estadual ou distrital, seja qual for, o importante é você ter um núcleo de pesquisa que converse, tá? Porque isso acontece já de uma maneira nos bastidores, né? Como eu falei, a grana para oficializar essa questão da ufologia não é o problema. Muita gente vê isso como problema, mas não é. Tem muito cara aí que está na ufologia que não vai falar, meu, para mim tudo bem, eu ajudo a fazer. Você quer o quê? Dinheiro ou você quer minha ajuda nesse segmento? Então isso tem que ser discutido de uma maneira bem transparente e, sem dúvida alguma, não tem como fugir da regra. Já existe a regra, tá? Para oficializar, começando aí como empresa, como questão institucional dos mais diversos aspectos, né?
E aí, então, cada um escolhe daí dentro, depois dessa oficialização, se vai ser jornalista, se vai para a área de biologia, quando acontecer alguma coisa, né? Quando acontecer alguma questão de alguma plantação, se é uma questão defensiva, se é uma questão agrotóxica, enfim, vai ter várias classificações, né? Relativa a isso. Então, tem muito lugar de plantação aqui no Brasil que sofre problemas aí de insetos e não tem nada a ver com ufologia. Então, você vai ter todas essas questões aí muito bem direcionadas. Né? Então, eu vejo dessa maneira. Só tenho a agradecer a todos aí, os futuros que vão estar assistindo a live, né? Espero que no futuro a gente consiga, talvez, fazer uma live com outros participantes, independente do seu estado, ou do grupo que é atuante. Acho que o canal do Edneu está aberto, né? Eu também sempre tive aberto a diálogo aí, principalmente nessa questão aí, que alguns grupos que a gente ajuda, e sem dúvida alguma, eu acho que vamos somar, falar bem dos grupos. Ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos defeitos e algumas amarras, né? Mas é chegada a hora aí de, pelo menos, né, nos direcionarmos com uma situação de tolerância para que alguma coisa seja formada, né? E a partir disso, com certeza, eu acho que os frutos virão, né? As sementes já foram lançadas. Agora, colher os frutos aí demora. Espero que não sejam verdes, né? Porque a gente quer que sejam maduros e que prosperem para os futuros aí da ufologia, porque a gente está na terceira geração. O que vai ser dessa quarta? Ou da quinta, né? Então, é isso, né? Então é isso aí. Forte abraço, até a próxima. Maravilha, foi legal aí ter vocês aqui. Para mim foi excelente trabalho que cada um prestou. Eu acredito que isso aqui ajudou agora as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre essa dito ufologia, né? Onde todos nós procuramos aqui desenvolver. E espero que eu vou deixar um recadinho aqui agora para todos vocês, tá bom, gente? Um abraço. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Obrigadão a todos aí. Ok. A verdade tá aí, só precisa enxergar. Entre mundos e estrelas nós vamos achar. Com o Edneu seguimos em frente do desconhecido, uma visão abrangente. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu. Olá, meus amigos, é um prazer enorme